Fala galera, estamos começando mais um Caipiras Cast. Nosso programa de número 24, e no programa de hoje nós trouxemos duas pessoas já conhecidas, como prometido, e dessa vez a gente decidiu juntar elas para estar falando de um assunto legal, falando de um livro que foi indicado por ela, Thalita, no podcast dela. Então, todo mundo leu, a gente decidiu fazer um podcast especial para falar um pouquinho desse livro aqui, ó, do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. É uma miniatura aqui, né, vamos dizer assim, do poder da ação, porém com várias insights e ferramentas que foram até comprovadas aí de alta performance e que gera bastante resultado em muito pouco tempo. Nós somos provas disso, né? E eu achei muito bacana a gente se reunir para falar disso aí. Beleza? Quero apresentar a vocês aí mais uma vez a Thalita Leite. Muito bem-vinda, Thalita, ao nosso podcast aí. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui de novo com vocês, né? Muito honrada novamente estar aqui, de acompanhar toda a evolução, tenho acompanhado aí todos os episódios e é sempre um prazer estar aqui. Vamos lá. Isso aí. Quero apresentar para vocês também nosso amigo Chelsder Freitas, vindo lá da cidade mais caliente, a última cidade da divisa com Minas, com São Paulo. Rapaz, a gente foi lá, moço. Eu achei que a nossa cidade era quente, mas aquela lá... pouquinho. Meu Deus do céu. Parceiro, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Dudu. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Como a Thalita falou, também acompanhando vocês. Muito feliz pelo sucesso de vocês e é só o começo. E bora pra frente. Com certeza. É isso aí, só o começo. Obrigado. Muito bem-vindo, meu parceiro do marketing digital, o cara ferramenta. Passamos esse final de semana juntos aí numa imersão, né, cara? Foi sensacional, cara. Foi sensacional. Esse cara aqui, ele é fantástico, velho. Ele é o cara do Ele é diferenciado em todos os sentidos. Vou contar uma aqui antes da gente começar. Ai, meu Deus. Vai te entregar, Vou entregar. A gente foi tomar café, cara, e veio um de cada vez, né? E tava eu e o Diogão lá, de repente aparece ele com a bermuda dos avessos. o bolso virado ao contrário. E ele foi lá na mulher da cozinha e falou: você faz um ovo mexido pra mim? Aí não tem como não cair na risada. E nem esse percebeu, cara... né? Não, ele percebeu depois. Falou: não vou tirar, não. Eu só percebendo que eu tava assim, agora não, já mas tá... Mas ele é de outro mundo mesmo. Esse cara é foda, velho. Mas tá bom. Bom, galera, antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que mais uma vez vêm nos apoiando, nos ajudando, crescendo, fazendo a gente crescer. O livro, a gente vai falar um pouquinho dele. E acho que mas também os patrocinadores fazem parte de tudo isso. Sem dúvida. E sem dúvida a gente tem que agradecer eles aí, beleza? E se eu te disser que hoje é dia de ganhar desconto? Isso mesmo, o Grupo Caipiras, em parceria com a Levante Investimentos, oferece 15% de desconto em qualquer assinatura da maior casa de análise de investimentos do Brasil. Somente para você, seguidor e apreciador do nosso trabalho. Acesse agora o link na descrição e utilize o cupom CAIPIRASOFF15 e aprenda com quem já sabe e é sócia da XP, a maior corretora de investimento do país, e vai te ajudar a investir melhor para o seu futuro. Bom, pessoal, bora lá. Vamos falar desse livro aí. A gente vai falar de alguns pontos importantes pra gente expor um pouco da opinião da gente com relação a esse livro, é claro, né? E também falar do que o autor trouxe, que a gente considerou que é bacana, né? Que a gente pode aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu achei, assim, uma abordagem muito legal, muito simples. Hoje eu procuro, assim, é um livro barato, muito barato, que as pessoas não têm noção do quanto isso pode transformar nas vidas delas se ela aplicar pequenas coisas que tem aqui dentro, né?
quando eu li ele, né, quando eu já tava mais da metade já, né, eu comprei vários livros e eu dei pra um amigo que tava passando por um problema um pouquinho complicado aí. Cara, ele só me agradece hoje. Só me agradece. Toda vez que ele me vê hoje, ele me agradece por causa desse livro, cara. E então, assim, hoje, assim, se eu puder dar um presente, às vezes é simbólico, mas que realmente transforma, a gente pode dar esse livro aqui. É que essa é a questão, né? Que realmente transforma. Porque quando você lê o livro, cara, tipo assim, você aprende a exercer a autorresponsabilidade sobre si, sobre a situação que você tá, e de repente esse cara que o Eduardo deu o livro era tudo isso que ele precisava. Enxergar que o momento que ele tava, né? Só ele poderia sair daquele momento, ele entendeu? Só precisava mais ninguém. Ali um gatilho, né? Pra ele tomar a iniciativa de tudo poder mudar na vida Perfeito, dele. Só precisava de um momento ali e o Eduardo foi esse anjo na vida dele. Ô, louco. Bom, eu vou começar assim, pontuando algumas coisas que eu achei bem interessante, depois a gente vai entrando no bate-papo. E uma das coisas que logo no começo o livro traz, que é saber aonde a gente está. Um dos primeiros passos, né? Ele fala assim, ele tem uma passagem, o local de partida. Qual que é o nosso local de partida? É aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Então eu quero comentar isso porque muita gente se perde porque não sabe onde está, né? Porque acha que tá, igual deu o exemplo desse meu amigo, ele acha que tava no caminho certo, depois que ele leu o livro ele falou, caramba, eu acho que a gente vai, talvez eu tô até adiantando, né? Não? A gente vai, eu tô acusando mais e me responsabilizando menos. Quando na verdade é o contrário, né? Então o local de partida é onde a gente tá, primeiro, e é onde a gente quer chegar. E o reconhecimento desse lugar. E eu acho que isso, já no início, já dá aquele impacto no livro, né? Porque você já pega isso logo no começo, peraí, onde eu tô e onde eu quero chegar. Ele já faz alguns questionamentos. E dentro do livro, que eu acho bacana também, uns exercícios, né? Exercícios que você vai preenchendo, vai colocando ali, porque eu tenho certeza, né? Daqui 2, 3 anos, 5 anos, você pode voltar aqui, tem alguma coisa que você escreveu que você vai falar, olha lá onde eu tava, né? Ah, com certeza. Você, mulher, que deseja cuidar do corpo, saúde e de quebra ficar ainda mais linda para o verão, conheça o Centro de Estética Personalizada Adriana Salles Liporini. Graduada em Estética e Cosmetologia e especializada na área há mais de 10 anos. A clínica oferece um tratamento personalizado e de qualidade, onde você encontra uma infinidade de procedimentos corporal e facial. Dentre alguns, luz intensa pulsada, limpeza de pele, epilação, micropigmentação de sobrancelhas, detox corporal, lipoescultura engessada, microagulhamento e muito mais. Corra e agende já a sua avaliação. O que mais do começo aí que vocês acharam assim que já impactou pra vocês no começo do livro? Ô, Du, quero até começar aqui colocando o que é o conceito da autorresponsabilidade, né? Porque de repente quem tá ouvindo a gente aqui não leu o livro ainda e de repente tá até se perguntando, vamos mas o que é as pessoas, essa né? tal de autorresponsabilidade, né? E um ponto muito interessante aqui, eu acredito que é até importante da gente colocar, é que autorresponsabilidade é muito diferente de culpa, né? Porque a culpa, ela sempre vai te colocar num caminho ruim, numa condição de não merecimento, sabe? Sendo que a autorresponsabilidade não é isso, né? A autorresponsabilidade é o famoso assumir as rédeas da própria vida, que é assim que a minha avó falava em casa, né? Vamos assumir as rédeas da própria vida. Então é você ter autorresponsabilidade, é você olhar para situações que estão te acontecendo e entender que você é o único responsável por aquilo, seja bom ou seja ruim. E mesmo nos momentos em que a gente olha para aquela situação e fala, cara, eu não mereço passar por isso, de alguma forma você sinalizou, né? Você fez um movimento para que aquilo acontecesse. Eu costumo falar uma coisa, as pessoas só fazem com a gente aquilo que nós permitimos que elas façam. Isso é muito forte, né? É um soco na boca do estômago, porque é verdade. Ah, mas vou dar um exemplo, meu marido me trai. De alguma forma, em algum momento, houve alguma situação em que você sinalizou uma certa permissividade daquilo acontecer. Pode ser que aconteceu, né, e de repente, naquele primeiro ato, não foi uma situação que eu me coloquei ali, né?
Mas se você continua, por exemplo, dentro daquela situação, você também está se permitindo. E a gente vê muito isso, né? E aí eu quero pegar um gancho aqui com o que você falou em relação a saber o ponto, o estado atual. O Paulo, ele é coach, né? Ele é um dos maiores coaches hoje do Brasil e do mundo, tá entre os melhores do mundo. E esse conceito de aonde você está e para onde você está indo vem do próprio coaching, porque o coaching ele faz isso. Ele traz para você essa clareza do estado atual. Porque se você não sabe aonde você está e se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai servir, né? Então eu preciso realmente olhar para mim, para o meu estado atual e entender o todo. O que está acontecendo aqui? O que eu estou passando? E o porquê é uma pergunta sensacional. E a gente precisa se fazer o tempo mais, todo. né? Por que eu estou passando por isso? Thalita, De é que questionar, assim, né? Por quê? a gente, num contexto geral, a gente foge muito desse porquê. Entendeu? De repente a gente se encontra numa situação e a gente vê que o negócio não tá bom, pô. Você tá lá no fundo do poço, você tá destruído em todos os sentidos da sua vida, só que aí na hora que você para pra pensar, acho que você nem quer pensar muito, entendeu? Porque se você pensar a fossa que você tá... entendeu? Pra não falar outra coisa. Na hora que você pensar a fossa que você tá, você vai pensar o trabalho que é pra sair daquela fossa. Seu cérebro não quer gastar energia. Não com quer. É cômodo, né, pro ser humano. É cômodo. Você aceitar a zona de conforto, você Perfeito. aceitar aquele estado. Se você falar assim, eu tô nesse estado, você acaba reconhecendo, mas igual você falou, eu vou precisar de fazer um esforço. O que eu vou precisar fazer? Ah, não, mas vai dar muito trabalho, eu não vou fazer isso. Então, igual a Thalita falou, eu acho que quando você se identifica realmente a situação que você tá, que você vê que você precisa de mudança, você começa a ter um olhar diferente, você começa a ter o caminho que você quer almejar, que você quer chegar. Agora, tudo é questão de escolhas. Se você se permite, você tá reconhecendo onde você tá, não tá legal, e você tá se permitindo, aí volta a autorresponsabilidade. Você tá permitindo aquilo pra você. Você tá fazendo uma escolha. Então eu acho assim, de todo jeito, é uma escolha. Com certeza. Você deixar de fazer ou fazer. Com certeza. O deixar de fazer também é uma escolha. É uma escolha. Da Não última fazer vez- nada é uma escolha. É uma escolha. Da última vez que a Thalita veio aqui, me corrija se eu estiver errado, Thalita, que a minha memória às vezes nem é muito boa, né? Mas tá bom. Os meninos sabem disso daqui. Eu já falo um negócio faz 15 minutos. Oi? Mas tá bom. Da última vez que a Thalita veio aqui, ela falou sobre a zona de conforto, né? E que a zona de conforto em si não é um problema. Estar na zona de conforto. Todos nós buscamos uma zona de conforto. O problema é quando a gente se acomoda nessa zona e para de buscar uma nova zona de conforto. Tô certo, Thalita? Exatamente. Então, eu sempre vou encontrar uma zona de conforto porque eu vou me acostumar com aquele estado. O que eu não posso é me paralisar ali e achar que ali tá bom. Eu preciso encontrar uma nova zona de conforto, que é quando eu me desafio. E aí eu quero pegar esse ponto que o Shell falou em relação às nossas escolhas. Gente, fazer escolhas é o dom mais precioso que nos foi dado. Isso é livre-arbítrio. Isso é bíblico. Isso não é uma coisa que está sendo falada agora. Isso é uma coisa que está num livro que é milenar. É o livre-arbítrio, é o nosso poder de escolher. E nós escolhemos o tempo todo. Nós escolhemos se fazer ou não fazer, o tempo todo a gente está fazendo essas escolhas, né? E fazer essas escolhas é algo tão poderoso que existe estudos científicos que mostram que ao fazermos escolhas, nós podemos mudar a estrutura dos nossos próprios neurônios, a estrutura física do nosso cérebro, ela vai sendo mudada. Olha que coisa mais forte, né? Eu penso, eu faço escolhas e eu mudo o estado físico do meu corpo. Então, assim, é algo muito forte. Então, quais são as escolhas que eu tenho feito? São escolhas saudáveis ou são escolhas que me prejudicam? Entende? Então, o poder de escolher é o que vai nos conduzir para o nosso futuro. E nesse momento, a gente passa a ser co-criador com Deus. Porque Deus criou tudo, mas Ele me deu o poder de escolher se eu quero ou não aquilo para mim. Então, quando eu faço escolhas, Ele me permite o quê? Co-criar com Ele. Isso é muito forte. Isso Muito é um dom forte. e um poder que muitas vezes nós não estamos usando de forma correta. Eu acho que a maioria das pessoas não tem essa consciência do poder que tem a palavra, né, da gente mentalizar. Porque é muito forte, igual você falou, realmente. Eu acho que logo que a gente pensa e materializa aquilo ali, você vai em busca, eu acho que dá uma energia mais... Perfeito. Você sabe qual que é o poder de uma escolha falando de modo físico? Eu, como estudante de psicologia, eu pesquiso muito sobre psicologia.
E recentemente eu vi um artigo onde tinha um vídeo que falava que pela primeira vez na história cientistas conseguiram capturar a formação de uma memória no cérebro. Porque isso ela se dá por sinapses que ocorrem dentro do cérebro. Então quando você aprende algo novo, é como se fosse uma extensão do seu neurônio. Algo sai de um neurônio e vai até o outro, certo? Eles se ligam e ali você aprendeu uma coisa nova. Só que isso sempre foi muito falado, sempre foi muito estudado, nunca foi visto. Alguns cientistas, não me lembro o nome, conseguiram filmar isso. Se vocês puderem, pesquisa, porque isso é maravilhoso de se ver. Parece um negócio simples, mas o que foi? Foi uma escolha. Foi uma criança de 12 anos, ele fez uma escolha ali naquele momento, eu não lembro o que é, mas naquele momento ele aprendeu algo novo. E o cérebro dele sendo filmado por equipamentos, coisas que os caras usam lá, que, pelo amor de Deus, conseguiu captar o momento do neurônio se estendendo na hora que estava aprendendo alguma coisa. Então o poder da escolha, tanto na sua vida, a consequência, entendeu? Que ela vai ter depois de anos, ou depois de um dia, depois de uma semana, quanto fisicamente, isso é fantástico. Uma escolha ela pode mudar tudo. Talvez o que a gente esteja falando aqui pode parecer clichê. Só que grande Perini, que eu gosto demais daquele cara, todo mundo sabe. Bruno Perini. Ele é fera. É fera demais. O que ele fala? Um clichê só é um clichê porque é verdade. Exatamente. Entendeu? Então, pode ser clichê, mas é verdade. Entendeu? E hoje eu acho assim, a situação que cada um se encontra atual no presente reflete nas opções do passado, nas escolhas que a gente fez no passado. Ah, com certeza. E o futuro vai refletir sobre o que a gente vai fazer hoje no presente. Passar um final de semana e um rancho exclusivo para você parece sonho, não é? Ainda mais se for em Rifaina. Agora você pode. Conheça a Conecta Locações de Rancho. Os melhores lugares para você curtir junto com a sua família e amigos estão aqui. Acomodações confortáveis, espaçosas e um espaço que você jamais imaginou. Venha conhecer nossos ranchos e alugue o seu hoje mesmo. Afinal, todo mundo merece um descanso de qualidade. Conecta Locações de Rancho, formando experiências únicas. Falando dessa parte, justamente da parte de escolha, tem uma coisa que eu falo muito, muito com a minha esposa, sabe? Principalmente sobre exatamente esse ponto, que é o posicionamento. Porque a Thalita falou, às vezes a gente se permite que as coisas aconteçam com a gente. Então, a partir do momento que a gente vai permitindo certas coisas, é uma decisão e isso vai naturalmente refletir em uma ação, em uma consequência. Sim. A partir do momento que você consegue se posicionar, né, e não se omitir, isso passa a virar a chave. Eu falo muito isso pra ela, porque ela começou no novo emprego e tudo mais, tudo empolgado. E eu falei assim, ó, a partir do momento que você aceitar tudo e você não concordar, não digo não concordar eu digo concordar com alguma coisa que talvez esteja errado, você tá fazendo uma escolha de aceitar estar errado. Então, aí na hora que existe esse momento assim, quando a gente fala escolha, eu pego assim o gancho e falo, se posicione. Se posicione. Eu aprendi muito. Eu acho que na vida eu apanhei muito da vida, né? E acho que o único culpado de tudo isso sempre foi eu. Eu não, assim, ao longo do tempo eu descobri que foi eu, não foi por causa do livro, mas ao longo do tempo foi natural com só reafirmou, na verdade, né? Todas as pancadas que eu levei, claro que essas pancadas foram muito positivas pra mim, porque me tornaram uma pessoa melhor e tal. Só que eu aprendi que a gente tem que se posicionar. Todo momento que a gente se omite de coisas que a gente não concorda, a gente tá tomando uma decisão de concordar com o que é errado. E tem uma outra coisa que assim, bem no começo do livro também, que eu achei fantástico, que o livro trouxe, mas eu sempre disse, né? As pessoas que falam assim, cara, eu sou assim, eu vou morrer assim. E nunca vai mudar. É a síndrome da Gabriela. Então, eu não vou mudar. Cara, eu falo assim, se eu fosse a pessoa que eu era, eu não vou longe. Há 1 ano atrás, eu não estaria onde eu tô. E se eu for caminhando assim, voltando, igual você falou, que a gente plantou lá, a gente vai colher aqui. O que a gente tá fazendo aqui, a gente vai colher lá na frente. E assim sucessivamente, a lei da semeadura. Isso não muda. Então, a pessoa que vive com esse, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pensar, eu só ia pedir pra você explicar por que, Gabriela. Não, eu já sei, é da música. Mas eu sei. Assim, que de repente quem tá ouvindo, a primeira vez que eu ouvi, eu não sabia. Você nunca tinha visto? Não, já ouvi, já. Bom, você tem. E até porque síndrome da Gabriela por causa da música, isso aí. E igual você falou aí sobre as escolhas, e a gente tem que ter essa percepção
de aprender com os erros. Porque quando você aprende, você reconhece que você errou ali em uma determinada escolha que você fez, você já vai partir de um princípio diferente, você já não está começando do zero de novo. Sim. Você vai começar do aprendizado ali. E ali você pode mudar a partir dessa mentalidade que você adquiriu com o erro. Voltamos a falar, ou você aprende no amor ou na dor. Ou na dor. Sim. É porque é exatamente isso, né? E só... Porque assim, a galera quando ela erra, o pessoal, todo mundo erra, né? Todo mundo erra. Então eu posso ter errado hoje, amanhã eu vou errar também. Então, é através do erro que a gente aprende. O erro é necessário, né? Pra gente aprender. Sim. Faz parte do nosso processo de evolução. Faz parte. Exato. Deixa eu fazer um ponto aqui, porque eu falei Gabriela, e ele perguntou por quê, porque a namorada deixou a Gabriela, mas... Exatamente. Essa música é de 1975, foi feita pelo compositor, cantor baiano Dorival Caymmi, tá bom? Então só pra... É que o Matheus é Quem muito quiser novinho, né, Dulce? entendeu? Sabe, Gente, né? eu Tomou conheço. leitinho, Não, vai lembrar. Aí, agora eu fiquei preocupado, porque depois a namorada dele... Por que eles estão falando de mim? Isso, exatamente, ele me entendeu. O que acontece? Eu conheço, eu sei essa colocação, sei por causa da música Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci. Mas é porque, né, de repente, a minha digníssima tá lá ouvindo. Então eles estão falando de mim, inventaram até uma síndrome com o meu nome. Né? Mas, é que a gente tá falando de escolha, só voltando rapidinho antes da gente sair desse assunto. As escolhas são tão poderosas que elas aproximam quem tem escolhas parecidas. As pessoas que têm escolhas que são, assim, vamos dizer assim, do mesmo tipo, eles são como um imã. Elas são magnetizadas pelo poder das escolhas, entendeu? E eu falo isso, primeiro, por conta desses meninos aqui, do Eduardo, do Valdemir, do Diogo, a gente se conheceu, porque a gente tinha... Somos 5 hoje, né? 5 hoje, mais nosso digníssimo querido Wagner. E a gente se conheceu por conta de escolhas parecidas, né? E uma outra coisa, uma segunda coisa, que isso eu nunca tinha falado, mas, por exemplo, por ter escolhas parecidas, eu já conversava muito, mesmo estando no outro emprego, com a Thalita. Entendeu? Coisa, né, Você lembra, Thalita? Porque a nossa sala era uma do lado da outra. Então, às vezes, eu ia falar alguma coisa de serviço mesmo pra ela. Verdade. Quando, de repente, a gente já tá falando de psicologia, e ficar, deixa eu voltar, preciso trabalhar. E A minha sala era a sala da psicologia. Era a sala da Olha aí. psicologia. E até pra você ver Lá que- desabafar. Que engraçado essa questão de escolha. Até a gente, quando a gente se conheceu, foi através de escolhas iguais. Eu ia falar isso agora, exatamente. E olha que da hora, né? Da hora. Todos nós aqui reunidos hoje. Exatamente, a gente se conheceu através de um treinamento, e aí eu nem imaginava, aí um dia eu vi no grupo de suporte, eu vi uma dúvida do Shell, falei assim, pô, daqui eu sei, deixa eu ajudar o cara, deixa eu falar. Chamei ele no privado, falei assim, os caras te respondeu? Não, é assim, assim, assim. E aí a gente criou amizade. Começou. Mas foi tudo escolhas, né? Claro. Então assim, o poder de você fazer uma escolha de uma maneira correta, e o poder de você saber o lugar onde você tá hoje, entendeu? E principalmente saber onde você quer chegar. Que é uma das coisas que mais trata no livro, entendeu? Isso é você começar a exercer a autorresponsabilidade. Tem essa frase que a Thalita citou, né? Que quando você não sabe onde chegar, qualquer caminho serve. Muita gente faz esse falado em muitos lugares. E não deixa de ser verdade. É a história do clichê e ela é muito verdade. Mas a gente tem que saber definir um propósito, que foi a mesma coisa que a Thalita falou, né? E o que ela falou, na verdade, ela vai me dar um puxão de orelha aqui agora. Por quê? Debate psicológico agora dos dois. Não, porque no dia ela falou que não que a gente tem que escolher um propósito, mas que a gente já nasce com um propósito, Thalita. A gente tem que se submeter. Se Porque submeter a um eu propósito. falo assim, propósito, né? Todo mundo tem um propósito que é primário. E é servir. Nós servimos a outras pessoas o tempo todo com a nossa vida, com as nossas profissões. O que a gente vai encontrar no meio do caminho? As nossas vocações, que são os nossos talentos, que a gente vai desenvolver ao longo da vida e são os nossos propósitos secundários, entende? Mas o nosso propósito primário é servir. Então a gente se submete a ele. Como que eu me submeto? Entendendo que a minha profissão, a minha vida, ela tem que estar em prol do outro. E eu preciso me submeter a isso. Perfeito. Vou ganhar dinheiro? Claro que eu vou, Óbvio. né? Todo mundo precisa disso. A gente vai ser remunerado por aquele trabalho que está sendo executado, mas o seu principal pensamento tem que ser o quê? Estou aqui para servir. Sim. Entende? Então, quando você se coloca nessa posição, você trabalha melhor, você trabalha por um propósito, entende? Então, você realmente faz a diferença em qualquer lugar que você esteja. Ô, Thalita, até pegando esse gancho que você acabou de falar, eu trago isso até para, no caso, eu mexo com vendas. Eu comecei, eu já trabalhei já há 5 anos numa loja, né, no Magazine Luiza, e entender que a venda é uma consequência.
Porque eu acho que a essência de um bom vendedor é servir. É justamente o que você acabou de falar. É você entender que o cliente, quando ele chega, ele te procura para comprar um determinado produto, chega o produto físico ou serviço, ele está precisando de uma ajuda. Então, acho que a partir do momento que você entende a real necessidade do cliente, a venda se torna a consequência. Ele vai ficar ali tão entusiasmado, encantado de você ter entendido aquela dor dele. Às vezes, eu sempre falo assim, às vezes um cliente vem lá, sei lá, quer comprar uma TV. Tem muita gente que encara às vezes a TV, é só uma TV. Eu não encaro assim. Eu encaro que aquela TV ali pode ser o sonho daquela família. São emoções. As pessoas comem emoções. Exato. As pessoas compram emoções, entende? Eu vi um vídeo hoje, eu acho que todos já devem ter visto lá do Luva de Pedreiro, o fenômeno que tá no Instagram, nossa, né? A gente tá falando dele antes de começar. Eu cheguei, não sei se vocês viram o Instagram Gente, 3 milhões de uma TV. Não, seguidores. 4 milhões e 100. Meu digníssimo esposo que tá aqui do lado... Na hora do para almoço. de assistir o Luva de Pedreiro, tá quase dando divórcio naquela casa. E eu vou te falar uma coisa, sabe o que eu acho? O que conecta todo mundo com isso, eu acho que é a história e a essência daquele menino. Perfeito. Que você vê, porque eu vi o stories dele e sobre chegando uma Smart TV na casa dele. Aí 4,3 milhões. Pra você ver, eu trago pra esse ponto ali, pra você ver. Às vezes, pra gente, é uma TV. Ali foi a realização de um sonho. Você vê que o menino é simples. Até coisa mais simples. Eu não sei se você chegou a ver o Easter, dele falando da primeira vez que ele comeu pizza. Ele tava comendo pizza no prato lá, e aí o empresário dele virou pra ele e falou assim: e aí, tá gostoso? Agora eu trouxe pizza pra cá, agora você não quer parar de comer mais, né? Então, tipo assim, o menino, vamos dizer, ele deve ter aqui uns 18, 19 anos. Eu acho que ele é 20 anos. 20 anos. Pô, o cara com 20 anos de idade não tinha comido uma pizza. A simplicidade. É que às vezes a gente parece que é normal. Às vezes nós falarmos isso, pô, nunca comeu uma pizza. Mas a gente não sabe da realidade dos outros. Exatamente, perfeito, cara, perfeito. Por isso que isso é muito importante que a Thalita falou, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais isso, de entender a necessidade real do cliente e não focar no produto, as vendas super alavancaram. O foco nunca é no produto. E perfeito. Isso é autorresponsabilidade, porque... Tem o vendedor que vai chorar no final do mês, que não bateu meta. Tem isso no livro. Que não fez nada, né? Essa parte. Tem case. E aí, por que foi? Exatamente. Como que ele se comportou? Essa parte aí que você falou de valorizar, né? De atender o cliente bem, de entender isso, que vem de um propósito, como você disse. Essa imersão que a gente passou, cara, foi fantástica. Acho que todo mundo, nós do grupo, né? A gente saiu realmente transformado dessa imersão que a gente foi. Fantástica. E foi vários pontos, vários gatilhos que a gente viveu ali, vivenciou. E um deles foi o cliente-centrismo. Que é colocar o cliente no centro e sempre gerar valor. Né? E isso eu vinha falando algumas coisas que eles abordaram muito, enfatizaram muito lá. Que eu falava assim no grupo, galera, vamos surpreender o cliente. Vamos fazer algo que ele não esteja esperando para surpreender. Vamos gerar valor. E isso foi um dos pontos principais de lá. Né? Você atender bem o cliente, colocar o cliente no centro e você fazer o seu melhor, da melhor qualidade. Enfim, e isso vem voltando, né? O propósito de servir, igual a Thalita falou. O propósito de ajudar, de colaborar. E eu não tô aqui para ser hipócrita, não. Mas nós queremos ganhar dinheiro. Claro. Eu quero ganhar dinheiro, muito. A gente sabe, vocês que... Eu não li a Bíblia, tá? Mas eu sei de algumas passagens. E uma coisa é fato. A Bíblia é o lugar onde se tem mais a palavra dinheiro se fala na Bíblia, né? Vocês sabem disso. Então, eu quero ganhar dinheiro. Mas eu quero também fazer bem feito o que eu faço, com satisfação para quem tá recebendo, porque o dinheiro ele vai ser uma consequência. Você entendeu? Então venha do propósito que você falou. Isso. Até aqui, olha que legal. Aqui no livro tem uma passagem que fala do que a gente comentou agora há pouco. Ô, Du, só te interromper. Pode falar. Desculpa, só para fazer isso que você acabou de falar sobre a imersão que vocês fizeram. Vocês tiveram que investir dinheiro, certo? Sim, com certeza. E olha que bacana, você começou falando que vocês vieram transformados. Sim. Então pronto. O dinheiro, ele é necessário pra gente. É uma troca. É uma troca. É uma energia. Não tem jeito. Nós trocamos energia. Né? E eu costumo pensar o seguinte, gente. Quando a gente olha, né, pro mundo no conceito de reino,
é tudo nosso. Tudo que tá aqui é nosso, entende? Sim. Então já nos foi dado. A gente precisa acessar. Então é digno que a gente acesse isso com o quê? Com o nosso trabalho, Claro. com o cumprimento do nosso propósito. Então o dinheiro ele é uma energia de Ô, troca. Thalita, isso, ele falou, eu não lembro qual dos palestrantes que falou na palestra, mas de uma maneira mais direta, ele falou assim, cara, pô, eu vejo o cara que já tá lá em cima, os players, pô, tá lá em cima, ganhando tudo, que não sei, mas se ele ganhou, eu também posso. Se ele chegou lá, eu também vou chegar. Sim, com certeza. Entendeu? Eu também posso. Essa noção, entendeu? De às vezes você entender que, pô, você também pode, ele é um ser humano igual você. Entendeu? De repente o cara começou numa situação muito pior. Pô, você também pode, entendeu? Tá chegando lá. E só falando disso daí que o Eduardo falou, cliente-centrismo, maravilhoso. Só que uma coisa que foi falado também que me chamou muita atenção é que você deve ser o seu principal cliente, o seu Sim. maior cliente, entendeu? Investir em você. Investir em você. Porque referência. é ser referência, porque às vezes a gente se preocupa tanto. Pô, a gente tem os nossos clientes, vocês trabalham, tem uns clientes de vocês. A gente se preocupa tanto em oferecer o melhor e às vezes a gente acaba deixando a gente De lado. de sim. lado. Quando não, Pode. se a gente não for o melhor, se a gente não for o nosso melhor cliente, a nossa melhor versão, os clientes também não vão receber coisa boa. Entendeu? Então tudo parte daqui, entendeu? Qual o preço de um sonho? Essa pergunta é difícil de ser respondida. Na verdade, impossível, porque sonhos não têm preço, e sim valores. E quando falamos em sonhos, sempre há alguém especialista em permitir, facilitar e realizar o dia mais importante de suas vidas. Fabi Angelotti, cerimonialista. Seu trabalho é proporcionar sensações e experiências únicas, tornando possível o acontecimento do seu grande dia, enquanto você se preocupa em viver seu melhor momento. Fabi Angelotti, cerimonialista, criando lembranças em forma de amor. Olha o que tem aqui, uma passagem que ele colocou da Bíblia, ó. E como diz na Bíblia, de Deus não se zomba. O que você plantou, isso sim é o que você vai colher. O que essa passagem quer dizer é que você é responsável pelas consequências do que fez ou deixou de fazer. Então, faça o que é bom, produtivo e benéfico. Então, acho que tá bem alinhado com o que a gente acabou de dizer. É Você o entendeu? conceito de autorresponsabilidade. Sim. Né? Eu vou colher aquilo que eu plantar. E se eu não plantar? Eu não vou colher. E eu vou chorar? É a lei natural. É a lei natural. E isso é aplicado em tudo, né? Agora, uma coisa que eu quero falar aqui, que eu quero aproveitar para pontuar antes da gente seguir em frente, né? A gente Thalita, tá falando sobre... É que a gente chama o pessoal e a gente fala mais do que o convidado. Tem problema O legal não. é que vai o convidado que conduzindo, fala né? bastante também. Ó, a gente fica aqui brincando 3-4 horas, você sabe. Tranquilo. Mas o que eu acho importante aqui, né? A gente tá falando sobre a tomada de consciência, que é o principal ponto, né? As mudanças, elas começam a acontecer na nossa vida a partir do momento que eu tomo consciência, que eu jogo luz sobre os problemas e eu encaro eles de frente. Só que para que eu faça escolhas mais assertivas a partir da tomada de consciência, é necessário o quê? O autoconhecimento. E o autoconhecimento é um dos principais problemas. As pessoas não se conhecem. As pessoas não se entendem. Então, como que eu faço escolhas assertivas se eu não sei exatamente o que eu penso, quais são os meus valores pessoais? Quando ele fala, aonde você está, qual que é o seu estado atual? Entender o seu estado atual não é somente a localização, no sentido de qual é a minha situação financeira, Tudo, qual é né? a minha... É em tudo. E Eu até principalmente anotei, ó. você. Vida em todas as áreas da vida. Casamento, saúde, finanças. Se não souber onde estamos, como podemos melhorar? Todos os pontos é ligado, né? Em tudo. Exatamente. Se você Isso. tá numa questão pessoal que seja numa determinada parte ali da sua vida que tá desregular com outra, não vai entrar no eixo, não vai Verdade. alinhar. A gente Poxa, ó, tem que manter o equilíbrio É sempre. que isso eu falei no começo e vou repetir agora. Essa questão da pessoa que a Thalita falou, não se localizar somente em cidade, mas saber a situação. Às vezes a pessoa, ela não é que ela não que ela não queira, mas é porque ela tem medo também, entendeu? Sim. De saber o local que ela tá. E eu posso te dar um exemplo prático de uma coisa que tinha medo. Eu vi que a galera tinha medo de exercer esse conceito de saber onde tava. Trabalhava numa loja, eu lá bonitinho e tal. Num dos 18 empregos que eu tive.
Trabalhava lá numa loja lá, Quer que eu... 18, né? que eu contei. Trabalhava lá, e aí eu ficava lá, eu atendia a galera que fazia crediário, cartão, caixa. E aí, em alguma das vezes, a pessoa ia fazer esse tipo de serviço, e aí que aparecia lá um nome sujo, com restrição. Qual que era a história que eu mais ouvia? Eu emprestei meu nome, sujaram meu nome. Olha, tá, tudo bem. Alguns podem ter falado a verdade, mas eu tenho certeza. 80% ali é mentira. Sujou o próprio nome, se ferrou, se colocou naquele lugar e ela não assume que foi ela que se colocou no lugar. Ela começa a contar histórias pra justificar o próprio fracasso. E aí ela se convence de que ela tá naquele lugar por culpa dos outros. E aí enquanto ela fica nesse marasmo de se culpar os outros sempre, e não sai, vai ficar sempre na mesma coisa, entendeu? Então, se essa pessoa, isso já queria fazer uns 6, 7 anos, se a pessoa ainda tá até hoje, provavelmente tá até hoje com o nome sujo. Você entende? É porque ela não sabe, ela não tá reconhecendo de fato que as decisões que ela tomou levou ela àquilo, então ela não vai conseguir sair com porque certeza. ela não sabe pra onde ela vai. Perfeito. Realmente. Bom, eu acho que outro ponto, e eu acho que é bem também o foco da Thalita, né? Que o livro fala sobre a inteligência emocional, né? Sobre dominar alguns princípios de competência, da parte social, da parte de controle emocional, né? O autocontrole emocional, ele traz isso, né? Às vezes a gente fala, poxa, um livro aqui desse tamaninho aí tem tudo isso. Cara, tem muita de forma coisa. clara e objetiva, né? Isso que é legal. Aqui ele fala também da parte pessoal, conectar de novo consigo mesmo, a influência nossa e o desenvolvimento na catalisação das mudanças ligado à falta de controle emocional. Então, essa parte, assim, eu acho que é bem do coach também, né? Eu acho que na hora que ele entrou nesse ponto, eu lembrei muito das coisas que você já conversou com a gente, que é muito do coach, né? O processo humano, a consciência, a visão. Aí entra numa parte que eu achei fantástica, que é alguns pontos que fala da visão positiva do futuro. Cara. Que aí vem do quê? Do que a gente tá fazendo agora. Ele fala sobre o poder. Você me falou aquela vez, eu fiquei muito enfatizado com o poder da palavra. Que a palavra tem poder. O Matheus me cobra isso, falou, cara, a boca fala que o coração tá cheio, toma cuidado, como que você fala. Já pensou desfrutar de um espetinho maravilhoso, acompanhado de uma cerveja gelada, em um ambiente agradável, em uma das melhores cidades do estado de São Paulo? Sim, agora você pode. Afinal, o Hangar é um dos pontos de parada obrigatórios de Rifânia, com uma qualidade inconfundível em alguns minutos da praia da cidade. Oferecemos experiências incríveis através do nosso cardápio rico, com shows ao vivo, em um espaço amplo e propício para você curtir seu final de semana. Venha hoje para o Hangar e crie momentos inesquecíveis. Tudo mais. Deixa eu contar uma coisa aqui de a palavra tem poder. Eu fiz um treinamento recentemente e o treinador, ele estava contando uma história em relação a isso. A palavra tem poder. E ele estava contando que ele perdeu um irmão recentemente. E ele disse que nos últimos anos, sempre que ele estava na presença desse irmão, esse irmão sempre falava a seguinte frase: a vida é muito curta. A vida é muito curta. Olha aí. A vida é muito curta. Toda vez, ele sempre repetia isso. A vida é muito longa. A vida é muito longa. Vou falar isso. A vida é muito curta. Ele morreu com 30 e poucos anos. De um acidente, de uma coisa assim muito banal. Então assim, a gente atrai, claro, a gente nunca vai ter assim 100% de certeza foi exatamente essa frase, mas sim. olha como que isso atrai, você começa a atrair isso pra sua vida. Eu acho que faz todo sentido, principalmente nessa parte de igual ele fala, a visão positiva do futuro mesmo, né? O que você quer ser, você ter uma imagem, outros livros trazem isso, mas uma imagem, você se vê no futuro, com metas, com objetivos que você tenha. E você, às vezes, alguns livros pedem até para você exaltar isso em palavras, né? Assim, a PNL ela vai explicar isso, Edu, da seguinte forma. O nosso inconsciente, ele não consegue diferenciar aquilo que é real daquilo que é imaginário. Então, quando eu crio imagens, né? E sempre que você pensa em imagens. Se eu falar pra você assim, pensa numa banana, você vai ver a imagem de uma banana agora na sua mente, né? Então, nós pensamos em imagens. E tem até mesmo uma ferramenta, né, que a gente utiliza, que é a visualização mesmo.
que é o Vision Board, que é quando você monta, né, um quadro de imagens de coisas que você quer para sua vida. Ô, Thalita, o carro só que essa você questão quer. dessa imagem, rapidinho. Uma vez Freud, com os alunos dele na faculdade, Ele gosta. eu sempre cito o Freud aqui. Mas eu também gosto, É Matheus. o louco do Freud aqui. Uma vez, sabe o que ele fez na faculdade? Justamente o que ela falou agora, eu lembrei. Ele falou assim, ó, é impossível você pensar em algo que não existe, não tem como. Aí os alunos ficam, mas eu consigo sim, tá bom, quero ver. Aí um aluno dele virou e falou assim, eu pensei em algo que não existe. O que você pensou? Eu pensei em um elefante que voa de bolinha. Um elefante de bolinha que voa. Aí o Freud falou assim, realmente não existe. Só que o elefante existe, as asas existem e a bolinha existe. Ou seja, ele criou elementos que já existem, juntou tudo. Então assim, ele não conseguiu criar alguma coisa na cabeça dele que não existe. Você vê então, que foi agora. é tudo imagem, né? Consegue... Agora, Thalita, pode voltar onde você tá falando, desculpa te interromper. E o elefante de bolinha, ele passou a existir na mente dele. Passou a existir na mente dele, pronto. Né? Ele juntou essas informações que já existem e criou a imagem. Exatamente. Então esse é o poder da cocriação. Eu passo a ser um co-criador a partir do momento que eu faço escolhas, escolho os meus pensamentos e visualizo. Eu começo a olhar para frente, tenho uma expectativa positiva, uma imagem positiva em relação ao meu futuro. Eu não sei se vocês lembram, mas a outra vez que eu estive aqui, tô me sentindo muito em casa. Não, mas tá em casa. Tá, né? mas claro que tá. O Valdemir, ele tem um controlinho ali, né? Que ele já fala, né? Terceira vez, tem que pagar um boleto. Então ele já tá tem fazendo controle. parte da família. Já. Pode ficar tranquilo. Vamos assumir as despesas também. Da outra vez, eu citei em relação à procrastinação, que uma das raízes da procrastinação é você não ter expectativas positivas em relação ao seu futuro. Por que eu vou fazer determinada tarefa se eu não tenho expectativa de que aquilo vai ser bom para mim? Eu vou procrastinar, eu não vou fazer. Então, quando você não escolhe bem os seus pensamentos e você não olha para o seu futuro com grande expectativa de que coisas boas vão acontecer, cara, você não vai sair de onde você tá. Não tem por que sair daí. Até no livro, Thalita, me corrija até se eu estiver errado, porque tem uma parte mais técnica aí, né? Que ele fala, eu acho que justamente dessa parte, né? Que tem um lado do cérebro que mentaliza essas imagens, só que sempre, se a pessoa não tiver cuidado, não ter esse poder da autorresponsabilidade, ela sempre vai a palavra, enfatizar as imagens negativas e não positivas, porque igual você falou, ele não sabe identificar, então vai tudo através do poder da sua mentalidade, de você saber do que você quer ou não, né? Se é imagem positiva ou negativa. É uma parte mais técnica, mas eu acho que ele fala dessa parte aí no livro. Bom, continuando aqui, na parte, a gente falou, né, dessa parte de visão positiva do futuro. Aí eu abri por acaso, que eu não tava procurando. Mostrei pra Thalita e eu não marquei agora. E não é por acaso. Obviamente, obviamente, cada um de nós está colhendo o fruto das nossas imagens incubadas em nossas próprias mente. A questão é, quais imagens você tem cultivado? Imagens de paz, amor, prosperidade, felicidade, ou de dor, medo, angústia, frustração e tristeza? Entendeu? Então, isso tá na parte, justamente, visão positiva do futuro. Que é o que a gente tá criando, o que a gente tá pensando e vai refletir lá. E além disso, por isso que eu falei, a palavra tem. Eu tenho que tomar cuidado com o que fala, porque muita coisa isso pode voltar contra. Uma outra coisa também que ele fala lá no livro, e aí é ainda de inteligência emocional, autocontrole, e aí entra essa parte de usar bem a palavra, é justamente quando, por exemplo, você está no trânsito, e aí o cara te dá uma fechada e falou, você não sabe o que o outro tem, o que ele está passando, e aí qual que é a sua reação, né? A sua reação é xingar, Então, ela tem um poder enorme que isso pode às vezes voltar contra você. Você não sabe quem é a pessoa que está... Tô dando um exemplo do trânsito, que é o que ele usou. Fala no livro, né? Por quê? Porque, de repente, é uma pessoa que pode ser um bandido, estar armado, ele tá mais nervoso e mais estressado, talvez, do que você, e de repente causar
um problema maior. Você entendeu? Ó, dentro da inteligência emocional, a gente tem um conceito que é muito interessante, que é o princípio 90-10. Eu não me lembro se da outra vez eu comentei sobre esse ponto, mas ele tem a ver com isso que você está falando. O que esse princípio nos ensina? Que 90% de tudo que me acontece, eu tenho controle. 10% eu não tenho controle. O que é os 10%? Saí de casa correndo, pneu furou. Eu não tive controle sobre aquilo, não tinha como eu prever com antecedência que esse pneu ia furar. Só que a forma com que eu vou reagir ao pneu furado tem controle. E é isso que vai determinar se meu dia vai ser bom ou ruim. Por quê? Eu posso respirar fundo, entender que aquilo não tive controle sobre aquilo e buscar uma solução. Ou eu posso chutar, eu posso brigar, eu posso descabelar, perder o horário do trabalho, porque eu não tive controle emocional sobre aquela situação. É reclamação, né? A gente começa a entrar na linha da reclamação. E até ficar, né, Thalita, o dia todo ali remoendo por causa, às vezes, de uma situação de 10 minutos você perde todo o dia. Você vai acabar com o dia. Isso aconteceu com a minha esposa esses dias. Ela foi trabalhar, aí ela bateu a roda do carro na guia, e aí me mandou foto, falou, nossa, olha, bati a roda, tal. Eu falei, mas beleza. Nossa, mas eu tô mal, e agora? Não sei o que, não quero mais dirigir, que não sei o que. Aí eu falei assim, então é isso daí que vai derrubar você. É isso daí que vai vencer você. Eu falei, é isso daí mesmo. Ah, mas eu não tô legal e não sei o que. Eu falei assim, isso daí acontece. É coisas que vai acontecer o tempo todo. Você entendeu? Não tem. Du, é até engraçado. É coisa normal, natural. É até engraçado você falou, porque eu já passei por essa situação. Eu sempre tive muito medo de dirigir. Quando eu tirei a carteira de habilitação, eu tinha 20 anos, mais ou menos. E eu morria de medo, só que eu falava assim pra mim, é uma coisa que eu preciso ter essa dependência. Mas eu tinha muito medo de dirigir. Tirei a carteira e não dirigi. E eu fui pegando aquele medo, aquilo ali foi se alimentando, que eu não conseguia pegar carro. O primeiro carro que eu tive foi automático, porque eu tinha medo de passar marcha, errar marcha ali e coisar. Quando eu resolvi pegar um carro manual, aconteceu isso que você acabou de falar da sua esposa. Eu bati a roda na guia e eu falei, nunca mais eu vou dirigir carro. Não quero mais dirigir carro, não vou. E chorei ali de raiva, de vergonha. Tinha gente na rua e fez aquele barulhão, acharam que era porque fez um barulho mesmo, né? Aí fiquei mais ou menos um ano. E eu falei, não, eu preciso. Aí eu fui e comprei um carro manual. E hoje, graças a Deus, superei o medo e consegui dirigir. Porque eu vi que aquilo ali, eu tinha que superar aquilo lá. Porque eu acho que até o medo, eu acho que até faz parte. Ele é necessário, só que você não pode deixar ele dominar, gente. O medo, ele vai te dar um discernimento. A gente tem sempre que vencer. Sim. Aí entra naquela parte... É confortável eu sentir medo e me retrair? Claro que é confortável. A maior prova de que ele venceu esse medo, que já é a segunda vez que ele dirige 2h30 de Rio Fane pra vir aqui ser o nosso entrevistado. Vocês estão contribuindo com essa evolução, com né? certeza. Faz parte do processo. Agora me fala uma coisa, quando, né, a sua falta de controle, ela impacta outras pessoas. Não é nem tanto de você ficar mal, mas ela impacta outras pessoas. Eu vou contar, que já que você contou da sua esposa, vou expor o meu esposo aqui, que tá aqui presente. Há 18 anos atrás, quando a gente começou a namorar, naquela época, não sei se vocês conhecem uma moto DT200. Vixe, era uma eu era apaixonado por aquela moto. Pois é, eu namorei esse rapaz, ele tinha uma moto dessa. E aí, o que acontece? O Edson ia na porta de casa namorar. E a casa, onde eu morava ali com a minha mãe, a janela da vizinha era na rua. E aí era inverno, o Edson inventou de passar a moto a álcool, a moto não pegava. Aí um belo dia à noite, a moto não pegava. O Edson ficou muito nervoso, ele deu muito chute na moto, chutava a moto. E começou a xingar ela de uns nomes bem feios. Sua isso, sua aquilo. Começou a xingar a moto, né? E aí, nisso, a gente acabou resolvendo ali, ligou a moto e foi embora. No dia seguinte, a vizinha chamou a minha mãe pra conversar e disse assim, Solange, você não pode deixar sua filha namorar esse rapaz, porque ele acabou com ela aqui na porta. Ele xingou ela disso, daquilo. Chutou ela, exatamente. A minha mãe ficou arrasada, que como que eu tava namorando uma pessoa desse jeito? E aí, quando ela veio pra mim, aí que eu fui, né, falar, não, mãe, não foi exatamente isso. Mas olha como que uma falta de inteligência emocional num determinado momento gera uma confusão muito maior. Externa, né? Externa, porque gerou uma preocupação na vizinha que tava dormindo, né?
E o barulho foi embaixo da janela dela, que preocupou a minha mãe, que veio pra mim já numa situação muito... Xingou tudo a moda, tudo não tem nome. Exatamente. Era ela, né? Essa foi desse jeito. eu não suporto essa. Dou ela tudo. Toma a sua aqui, ó. Isso entra nessa parte, né, Thalita? Eu acho do livro que fala das consciências, disfuncional, a relativa e a plena. Né? É, Ela onde teve você ali não uma tem consciência filtro. Exatamente. Ele não teve disfuncional. filtro. Ele não teve filtro. Aí eu lembrei também que no livro fala de visão de montanha, né? Que é a escalada. O que seria? A primeiro nível da montanha, a consciência. Ali no meio, a autorresponsabilidade. E lá em cima, visão positiva do futuro. Aí eu peguei aqui e fiz algumas etapas positivas do livro, da importância. Só que ele tem também, ele elencou 4 armadilhas que eu acho importante a gente falar. Mas antes, assim, ó, resumidamente, reconhecer que a gente é o responsável por tudo, que nada na nossa vida é coincidência, perdão. Segundo, agir na direção certa. Terceira etapa, visão positiva do futuro, né, que é o cultivo de imagens na mente do subconsciente. Depois, procurar ferramentas poderosas do processo para que te conduzam até essa visão positiva e façam alcançar esse objetivo. Só que ele traz 4 armadilhas que eu achei muito bacana e que a gente pensa sempre no lado bom, mas às vezes a gente tem armadilhas ali no meio que a gente passa despercebido, que seria arrogância, vaidade, buscar atalhos e o último, zona de conforto. Eu vou falar rapidinho deles aqui. E o último de zona de conforto a gente aprendeu também na imersão lá, uma coisa muito bacana que eu quero comentar, não posso deixar. Arrogância e prepotência, acreditar que você pode fazer algo que na verdade não pode, né? Depois a gente pode comentar. Vaidade, determina suas ações pela imagem que você é e quer passar para os outros. Buscar atalhos, né? Buscar formas rápidas e fáceis de resolver tudo. E zona de conforto, que é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Achei bacana essa... Aí, dentro da zona de conforto, tinha um palestrante lá, um cara super bacana, muito bacana. Ele falou assim, cara, me desculpem os gurus, me desculpem os coaches, me desculpe todo mundo. Mas, ó, eu adoro zona de conforto. Aí todo mundo falou, como assim? E todo mundo gosta, não adianta. E todo mundo tem que gostar de zona de conforto. Porque a zona de conforto é o objetivo onde a gente quer chegar. O que todo mundo tem que ter cuidado e não tem é a zona de satisfação. O que é a zona de satisfação? Você está satisfeito com isso? Aí se você fala assim, eu tô, é o que o pessoal chama de zona de conforto. Porque a pessoa não muda, não melhora, não cria expectativa. Porque a zona de conforto é um exemplo. Vou dar um exemplo que eu tô querendo dizer. E eu concordo com o que ele disse. Tem muitas pessoas assim, eu gosto de carro antigo, isso, aquilo, beleza. Cara... Perfeito, eu acho bonito, bacana. Não sei se é uma coisa que eu tenho. Por quê? Porque eu não acho confortável. Eu gosto de um carro que seja confortável, entendeu? São objetivos que a gente traça. Agora, você está satisfeito com isso? Então aí já é outro ponto. Se você viver satisfeito, quer dizer que você nunca vai crescer. Então foi um ponto muito bacana que ele colocou. E eu acho assim, que para mudar um pouco o nosso pensamento sobre a zona de conforto, estar acomodado. Na verdade, a zona de conforto é um ambiente que a gente busca sempre, né? Buscar melhorar. Por exemplo, igual, de novo, voltando, não vamos ser hipócrita. A gente quer dinheiro, quer uma casa melhor. Sim. A gente quer isso. Claro, se puder ir ainda ajudando as pessoas, melhorando, isso é normal, é natural da vida. Só que isso foi uma coisa muito bacana que a gente ouviu. E assim, eu mudei minha visão sobre a zona de conforto e zona de satisfação. A zona de satisfação talvez é o que vai prejudicar, né? Então vamos falar um pouquinho então dessas 4 armadilhas aí, que seria arrogância, vaidade, buscar atalhos rápidos aí e a zona de conforto, que pra mim agora é a zona de satisfação. Legal, não tinha parado pra pensar também por esse lado, foi né? até impactante. Legal. Quando ele falou isso. Um cara bacana, amigo do Matheus. Cara, eu Rodrigão. fiz amizade com o maioria dos palestrantes lá, Matheusão fez muito network Vixe, cara, você é louco? Os caras ali, network aqui, vou conhecer, trocar um conhecimento aqui, né? Cara, a arrogância, velho, arrogância E e prepotência é um saco. Acreditar que você pode fazer exatamente. o que na verdade não pode. Ó, Sei de tudo. Então não existe isso. Por mais que, existe pessoas que saibam de muitas coisas, entendeu? Só que me preocupa um pouco a galera, a pessoa
que fala, ó, eu sei de muita coisa, eu sei de quase tudo. Por quê? Primeiro que é impossível, velho, você saber de tudo, né? E outra, a pessoa que sabe muito de muitas coisas acaba no final não sabendo nada. Exatamente. Entendeu? Porque não tem foco. A gente precisa ter um foco, uma área de especialização onde você fala, eu sou o cara, eu sou a mina, eu sou a mulher. Então a Thalita aqui hoje, né? Então, você tem que ter um lugar que você fala assim, ó, eu sou top, mano, eu faço, o meu trampo é da hora, é demais. Mas você não precisa ser bom em tudo, velho. Também não tem nem como, entendeu? Como que você vai focar nas coisas? Como você vai pegar... Cara, ó, eu sou o top em fazer garrafa dessa daqui. Beleza, entendeu? Mas aí, de repente, eu começo a trabalhar, eu começo a fazer prato, fazer isso daqui, fazer suporte de microfone, daqui a pouco eu vou me perder você em tudo, fica igual entendeu? o pato, que nada, canta, Voa mal, canta mal. Ele faz tudo, de tudo um pouco, mas nada ele faz Nada bem. bem Nada ele faz feito. bem. Mas eu acho que o ponto principal aqui, Matheus, em relação à arrogância e prepotência, que eu acho que é o que mais pega, é quando você tá de frente com uma pessoa que sabe tudo ela viu, só que ela não tem resultado. Exatamente. Entende? É simples de você identificar, né? É simples. Tem Né? resultado. O que é o resultado? O resultado, ele é um comportamento, tá? No mundo corporativo, vocês já devem ter ouvido muito isso, aquela frase, você é o seu resultado. Eu discordo. Porque se eu começar a me basear pelo aquele meu resultado momentâneo, eu vou me jogar no lixo. Entende? Eu vou me jogar... Se esse mês eu não bati meta, então eu preciso... E é o que as maioria das empresas pregam, né, Thalita? que elas fazem, né? Fazem. Principalmente em área comercial. O cara não bateu meta, o cara tá fora. Exatamente. Entende? A meta, o resultado, ele é um comportamento. Se você tem um resultado, é porque você teve um comportamento ao qual, se eu modelar, né, tendo a mesma competências, a habilidade, os conhecimentos, eu também sou capaz de chegar nesse resultado. Ele é um comportamento. Porém, o prepotente, o que ele faz? Ele se coloca à frente do resultado. Ele não tem um comportamento protagonista e ele somente diz. É aquele famoso que fala da boca para fora, né? E ele não tem um resultado. Então, é muito simples de você saber se é uma pessoa arrogante, prepotente, ela sabe tudo, ela faz tudo, mas no final... É até o verdadeiro egocentrismo, né? Que é focar Isso. só nele. E um outro ponto é a vaidade, né? Determina suas ações pela imagem que você passa para os outros, né? É aquele negócio de você querer ser o que você não é, para as pessoas que você não gosta, para agradar pessoas que você não... Comprar o que você não precisa, para agradar pessoas com o dinheiro que você não tem, pra para agradar as pessoas que você nem gosta. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que mais tem, né? Vixe, Mais o famoso constante, É o status. status. É o status. Já, É a mesma coisa, desculpa, Matheus. Não, pode falar, Você pô. falou de status, vamos até falar da modinha, né, também. Todo mundo... Tô até vendo aqui o copo do Dudu, né? Mas aquela agora do copo Stanley, né? O meu não é. O meu não é. É aquele negócio. Nada contra, óbvio, né? Mas só peguei esse gancho porque tem muita gente, eu até conheço muita gente que faz isso. Às vezes, você sabe, e as pessoas até falam, não tem condição, mas aí passa uma semana, você vê lá a pessoa lá com o copinho Stanley lá de 250 conto. Então, mas vamos lá. Se o Stanley quiser patrocinar a gente aceita perfeitamente. Esse aqui não é Stanley, é um copo muito mais barato, bem mais barato. E que eu vou falar pra você, é um copo excelente, que gela bastante, então... Tem até a mesma função. A mesma mas função. assim, bem mais barato. Então, mas se a Stanley quiser já patrocinar, diria estamos aí. que o próprio Paulo cita muito, né? A Bíblia. A própria Bíblia fala tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eclesiastes ela fala, então hoje a vida do ser humano é baseado em quê? Em vaidade. Entendeu? Em viver uma vaidade, né? E se a gente não tiver o cuidado, a gente vive demais nessa vaidade. A gente se prejudica, perde a essência por vaidade, entendeu? Eu tipo, cara, eu amo postar meus stories aqui às vezes, tá, do que eu tô fazendo e tal, só que chega um determinado momento que às vezes, quando eu olho lá nos meus stories, eu vejo que as barrinhas estão muito pequenininhas, tá na hora de dar um stop. Por quê? Porque aí eu não quero passar uma vida pra galera da rede social e esquecer de viver a minha. Entendeu? Sair registrando tudo ali e tal e esquecer de viver a minha própria vida. Talvez expor uma coisa que você não é, né? Exatamente. O que a gente mais
tenta não fazer, né? É o que mais a gente tenta não E fazer. aqui, falando da arrogância e da vaidade, a gente volta o quê? Na questão do autoconhecimento. Porque quem se conhece muito bem, tá muito firmado nos seus valores pessoais, não vai corromper um valor. Agora, quando você não sabe quem você é, você começa a querer agradar as pessoas e criar um personagem que não tem nada a ver com existe, você. Marionete. Você Marionete, começa exatamente. a ser marionete. Exatamente. E aí, o que vai além do autoconhecimento? A identidade. Quando você não sabe qual que é a sua identidade, você se corrompe com muita facilidade. Eu costumo falar que para abraçar a sua real identidade, você tem que abrir mão de quem você pensa que você é. Eu vi um Perfeito. dia que você colocou, acho que foi uns stories contando basicamente a sua trajetória, a sua transição. E eu acho que você falou nesse Pensa, ponto, né? transição. Tava até conversando em off com ela ali, porque eu fui seguindo o storytelling dela ali. E eu falei, caramba, ela tá falando comigo. Não é possível, porque é realmente Então, um momento. a né? gente conversou sobre isso, né, aquele Sim. dia, e eu acho que faz todo sentido, porque aí eu volto lá no comecinho, quando eu falei posicionamento. Não é só de pessoas, para com pessoas, é com você. Exato. E eu falo pra todo mundo, primeira pessoa que você tem que vencer todos os dias é você mesmo. Porque na hora que você levanta da cama, talvez, vamos supor que você tem uma regra de igual eu acordo 4h30, 5 horas. Sabe, poxa, eu tô com a maior vontade de continuar lá na cama, cara. Só que aí quando eu falo, não tem um dia, eu vou levantar, vou conseguir e vou pra cima, beleza. Aí eu já 1-0 pra mim, contra mim. E assim vai, entendeu? Então, acho que a primeira pessoa que a gente tem que vencer todos os dias é a gente mesmo. É a gente mesmo. E o nosso maior oponente, nosso maior inimigo somos nós Somos mesmos. nós mesmos. Porque vai ter um momento que você vai te dar um vazio, um pensamento negativo. Isso vai existir e é normal das pessoas, né? Porque nem tudo é flores, nem tudo são rosas, nem tudo é tudo maravilhoso. É lindo, né, Matheus? A gente foi viajar, bonito isso, aquilo. Não, cara, a gente tem perrengue, temos problemas. Sim. Eu tô Com falando certeza. assim, individualmente, E em no modo conjunto, geral. no modo geral. Isso é normal. Isso é normal. Eu acho que até o Paulo Musi, acho que é o Paulo Musi que fala, eu vi no Instagram dele, ele fala uma parte disso, que ninguém, absolutamente ninguém, acorda todos os dias 100% motivado. Porque ele fala assim, todo mundo prega a motivação principal. Eu acho muito importante, só que eu comecei a ter outra visão depois que eu vi o que ele falou. E eu até acho mais importante do que a própria motivação, é a disciplina. Isso que você acabou de falar. Exatamente. Perfeito. Porque você vai A acordar, disciplina. você tá cansado, Sim. vai ter o que você quer, mas não, eu tô falando isso por experiência própria. Tá sendo uma luta diária pra mim. Porque tem dia que eu tenho, tem dia que eu não tenho. Eu tô tentando entrar nessa pegada de acordar mais Toma banho cedo. gelado que você 5h20 da manhã tá caminhando, É a fazendo uma única atividade. coisa, é a única coisa que ainda eu não consegui implementar, tomar o tal do banho gelado logo pela manhã. Toma aqui. O Diogo é o cara, ele já me falou do Cara, e fala que dá uma Toma disposição banho totalmente diferente gelado, no dia. né? Científico, comprovado cientificamente, Cara, se eu né? Ele fizer ativa isso, eu os tenho nossos que pôr meu neurônios. corpo lá e minha alma tem que ficar fora pra mim Du, sentir dor. a primeira vez você vai Porque pular eu não- igual um cabrito. Cara, eu sei disso, mas... Mas depois você Poxa, vai bem. é olha só. hábito, Hábito, é né? E único. vai indo, vai se hábito. tornar hábito. Depois você Rapaz. continua pulando igual um cabrito, mas você acostuma. Aí pular igual um cabrito é um hábito. É um hábito. Toda vez que você já entra pulando. É. Agora mesmo vai evoluir, não vai estar pulando que não cabrito, vai estar lá na festa de peão de Barretos pulando. Aí, ó. Ó, eu quero pegar um gancho, né? Que você citou essa coisa da transição de carreira. Ah, O legal. Shell falou, né? Que tava acompanhando ali. Eu resolvi expor um pouco mais isso, né? Já faz um ano que essa transição aconteceu. Na verdade, ela veio acontecendo aos poucos. Desde 2019 que eu comecei a entender que eu estava passando por um processo de mudança muito grande. Eu comecei a me descobrir, entender qual que era o meu propósito de vida, o que eu queria fazer. Só que muitas vezes o medo de encarar me fez fazer escolhas erradas. E essa minha última experiência profissional foi uma certa escolha errada, mas que de certa forma me trouxe um grande aprendizado. Dentro desse período, eu me perdi de mim. Eu me perdi da minha real identidade. Eu me perdi totalmente. Por quê? Eu me desconectei de mim. E eu me coloquei numa situação muito ruim. E eu permiti que as pessoas fizessem coisas comigo que eu jamais permitiria antes. Então a minha falta de conexão comigo mesma me colocou
numa condição muito difícil, ao qual eu permiti ouvir coisas, sabe? Passar por situações péssimas. Mas foram escolhas. Isso. Porque durante 1 ano eu escolhi todos os dias ir para aquele lugar. Todos os dias eu escolhi. Eu levantei da minha cama e fui para lá. Muitas vezes chorando porque eu não queria estar lá. Mas eu me coloquei naquela situação. Tinham outras questões, né? Enfim, eu fui aproveitando aquele tempo para que essa transição acontecesse de forma mais assertiva. Mas a partir do momento que eu assumi a autorresponsabilidade e entendi que eu só estava naquele lugar porque eu queria estar lá, tudo mudou. Porque o dia que eu falei assim, eu não vou vir mais, eu não quero mais, eu não mereço mais, eu simplesmente cheguei lá e falei, tchau, pessoal. Ah, mas tchau, pessoal. E eu não sabia praticamente como que seria, porque eu saí de lá sem ter Nada certo. Nada certo, né? Era uma transição, mas era um recomeço. Mas quando você está muito firmado em quem você é e o que você quer para você, que é a consciência, e entender o seu estado atual e o seu estado desejado, nesse momento você traça um caminho muito assertivo. Porque quando eu entendi que eu não queria aquele lugar mais, e eu sabia exatamente o que eu queria, aquele 1 ano para mim, ele foi eu aproveitei aquele tempo para trilhar a minha estrada. Para que quando eu realmente tomasse a decisão de sair, eu estivesse mais pronta. Então, naquele ano eu estudei, eu fiz todos os cursos que eu precisava, eu investi os recursos financeiros daquele trabalho para que eu realmente me preparasse. Então, isso também é autorresponsabilidade, é você entender que você não é obrigado a nada. É o que a gente chama você de não é. aprendizado remunerado. Né? Sim. E você estava ali naquele instante, você estava ali trabalhando, né? Mas estava executando ao mesmo tempo. E você sabe o que é fantástico nisso, Thalita? Uma coisa que o Eduardo sempre me falou, e eu sempre tive esse pensamento também, que nada acontece por acaso. Nada. Você tinha que estar ali naquele 1 ano. Era necessário. Entendeu? Por exemplo, se você não estivesse aqui, você não estaria aqui A hoje. gente não estaria aqui. E a gente estaria até o que ela conversando, contou entendeu? agora da história dela, que a escolha errada que ela fez foi onde que levou ela a se reconectar e reconhecer. Exatamente. Pra tomar atitude, Exatamente. né? E inclusive as pauladas que eu levei também serviram para que eu me reconectasse comigo. E esse ano foi um ano de muito aprendizado, porque durante muito tempo eu me questionei porque eu nunca fui demitida. Eu pedi demissão de todos os meus empregos, inclusive da empresa do meu pai. E chegou num determinado momento que eu comecei a me questionar. Por que eu fazia isso? Só que hoje eu entendo que, na verdade, eu sempre tive a tal da autorresponsabilidade, porque eu nunca permiti que patrão nenhum levasse a culpa de uma insatisfação que era minha. Perfeito. Eu quero um aumento de salário, você pode me dar? Não, não posso. Ok, é uma escolha minha, ficar ali ou não. Não quero, mas vá procurar outro trabalho que te remunere da forma que você quer. Perfeito. As condições de trabalho não são boas, você vai ficar se você quer. Né? Talvez você fique por um tempo até você se organizar, até você encontrar aquela nova oportunidade. Mas é uma escolha. E o que a gente mais vê são pessoas que estão dentro do mesmo trabalho durante muitos anos, falam mal da empresa, falam mal do patrão, mas não tem a coragem de sair desse lugar e mudar de vida. De assumir, né? Thalita, eu não acharia o texto perfeito para ilustrar tudo isso que eu passei nas suas palavras. Tudo isso eu já passei, tudo isso, sabe? E me identifiquei perfeitamente com tudo isso que você falou. Antes eu achava que o culpado era a empresa, o patrão, isso, aquilo. Cara, se aquele lugar, aquele ambiente não está me fazendo bem e eu continuo, a empresa não é errada. A empresa tem a cultura, os valores deles, bons ou ruins, vai existir. Cabe a mim aceitar. E eu descobri isso. Sabe? Por um tempo eu descobri. Só que em algum momento eu me senti perder um pouco a minha identidade, né? De falar assim, cara, eu não sou assim. Eu não posso continuar assim. E além de não poder, eu tenho que sair dessa situação. Como você disse, a empresa ela não pode ser penalizada por uma insatisfação minha. Por mais que eu ache tudo errado, 50% errado, 10% errado, não importa. Ela não pode ser penalizada e eu, principalmente, não posso ser penalizado.
as pessoas não entendem isso. Então, quando você conversa com as pessoas, fala assim, aquela empresa, aquele patrão, aquele isso, aquilo. Cara, ela só vai lá enumerando problemas da empresa, mas ela não reconhece. Nenhum dela, né? Tem uma palestrante que deu palestra lá nessa imersão que a gente foi, e nós vamos trazer uma pessoa de RH pro próximo podcast, que é um assunto que eu quero muito comentar, sobre gerações, sobre processos, sobre a nova geração no ambiente de trabalho e tudo mais. E aí ela falou muito, muito legal sobre processo de contratação e enfim. E aí eu mandei, né, umas dúvidas que eu tava, ela abriu isso lá, porque não deu pra gente fazer pergunta, falou, pode mandar no meu Instagram. E eu jurava que ela nem ia me responder, ela me respondeu um textão. E um dos pontos mais bacanas que ela falou do processo de contratação, que ela bate muito firme, não é tecnicamente, não é vários pontos assim que a maioria das empresas, ela falou comportamento. O que eu mais prezo em uma pessoa é a avaliação do comportamento dela. Que ela pode falar que ela é boa nisso, boa naquilo na entrevista, fazer um monte de coisa, mas o que eu mais prezo é o comportamento, porque o comportamento é o que vai fazer ela ser ou não produtiva. E aí você pensa na gente. Pensa a gente como funcionário, como empregado, como trabalhador. É o comportamento que demanda. Se eu não tenho um comportamento como você teve, como eu tive, hoje a gente tem a nossa empresa, a gente trabalha com os nossos valores, com as nossas culturas. Mas por quê? Porque cada um de nós decidimos. A gente não quer mais passar por isso. A empresa também não precisa ficar querendo a nossa insatisfação, a gente estando ali, a gente não precisa de nada disso. Então a gente decidiu criar os nossos valores, a nossa cultura. E aí quando ela respondeu isso, eu falei, caramba, a palavra-chave é comportamento. Comportamento. Tem uma frase muito, muito famosa, né, no mundo, assim, do desenvolvimento humano, que é contrata-se por competência e demite-se por comportamento. Perfeito. Né? É justamente isso. Só que essa é uma fala que ficou um pouco na antiguidade, porque sempre foi assim. Você pega o currículo, né? E você olha lá onde a pessoa trabalhou, quais são os cursos, qual é a faculdade, e pouco se avaliava em relação ao comportamento dela. Hoje isso tem mudado. Tem uma coisa muito bacana que é a engenharia de cargos, que é quando você consegue avaliar as competências técnicas, competências comportamentais, de acordo com as atividades que essa pessoa vai fazer naquela empresa. Entende? Então eu preciso olhar para a organização e entender esse departamento. Quais são as atividades? Quais são as competências técnicas, mas quais as comportamentais que me exigem, né? E você fazer essa avaliação e fazer esse filtro no momento da contratação, para você ter certeza que essa pessoa vai suportar aquilo e que ela está pronta para enfrentar esse desafio. Mas muitas vezes não se é olhado, né? E realmente a questão de comportamento, a pessoa que não tem um comportamento de protagonista, não adianta. No primeiro problema, ela vai pedir arrego. Pessoas assim são coadjuvantes da própria história, como marionetes. Não são, seja protagonista, ou seja, isso aqui é uma passagem do livro que eu achei bacana, que ele conta a história do Mandela, uma parte do Mandela. Ele ficou 26 anos na prisão, e aí ele sabia, mesmo na prisão, de tudo que ele queria. E ele deixou uma frase: meu corpo eles podem ter prendido, mas a minha mente, pensamentos, sentimentos, só eu controlo. Então a palavra é essa aqui, ó, tá aqui, ó, tô na parte do protagonismo. Muitas pessoas são coadjuvantes da própria vida. Verdade. Deixa a vida me levar, né? Aquela da música também, deixa eu falar de quem é, do Martinho, do Zeca. Não cita nomes, então tá de boa. E então, rapaz, olha, quem lê esse livro, pessoal, vou dizer uma coisa pra vocês. Vocês vão, assim, tem insights fantásticos, porque, igual a Thalita falou, a gente poderia ficar 5, 6 horas, 4 horas, 5, 6 horas tranquilamente. O bacana do livro, né, é que é de uma linguagem simples, corriqueira do dia a dia, de todo mundo. Depois que eu li esse livro, eu comecei a me questionar e me autoavaliar melhor, em pequenos detalhes. Em coisas simples do dia a dia, rotina simples mesmo, seja no trabalho, na vida pessoal, mas é fantástico, te muda totalmente a sua mentalidade. É o que eu sempre falo, de nada adianta se você lê teu conhecimento, mas não põe em prática.
Eu acho que você tem o seu papel. Aí é o poder da autorresponsabilidade, Perfeito, de você se responsabilizar por isso. É porque ele mesmo te exercita você pôr em auto. Exato. Ele tem exercícios dentro, foi o primeiro livro que eu li, pelo menos, que eu vi. Que tem um exercício ali pra você escrever no livro, entendeu? Quais são as competências que você acha que você precisa mudar? Ó, de 0 a 10, quais são as notas que você dá pra competência X, pra competência Y na sua vida? Entendeu? Beleza. Se essa foi menor que 7, o que você precisa fazer pra mudar? Então, ele vai com uma didática fantástica. Uma didática bem simples. Ele vai te estimulando, direta, né? E direta. Ele vai te estimulando a mudar. Então, assim, é algo que eu, pelo menos, quando eu escrevo, pra mim, fica mais... Na minha memória, perpetua de uma maneira mais fácil. Fixa mais, né? Fixa de uma maneira mais fácil quando eu escrevo. Do que só quando, por exemplo, eu leio ou faço um exercício mental. Então, cara, fantástico a ideia desse livro. E você livro. falando sobre isso, dessa parte do exercício, a primeira vez que eu li foi quando a Thalita veio e gravaram com vocês e recomendou. Ela mandou em PDF esse livro pra mim. E pra você ver, né, cara, que louco, né? Ela mandou em PDF e falou, ó, tem um acervo de livros, se quiser eu te mando. Né? Eu falei, não, beleza, mas aí eu falei assim, cara, eu gosto de ler físico. Ninguém gosta de ler em PDF, eu também, gente. Eu não dou conta. Eu achei que era só eu. Quando eu era preguiçoso, sabe o que eu fazia? Acho que eu já contei essa história. Eu baixei um aplicativo, eu escutava, eu era muito preguiçoso, velho. Cara, olha, eu escutava. Tem gente aí no mercado digital que tá vendendo muito isso, né? Ah, mas porque tem público, né? Sim, exato, público. exato. Isso é uma coisa... Mas eu acho que de tudo não é ruim, não, tá? Por quê? Tem pessoas que são auditivas, pessoas que são mais sinestésicas. Eu, por exemplo, eu leio e ouço ao mesmo tempo. É? Nossa, eu não consigo. Eu coloco o audiobook, esse livro, por exemplo, que eu tô lendo, eu coloco o áudio e eu vou lendo e ouvindo. Isso potencializa a fixação do conteúdo, porque eu tô ouvindo alguém falando e eu vou gravando. Então, muito. Eu fiz uma transição, né? Sair do áudio e ir pro físico. Isso que você falou, quando é coisa mais técnica, eu tenho mais facilidade ouvindo. Se é uma coisa igual tem a parte do livro, igual esse livro que você falou, se é uma coisa mais técnica, eu acho que eu tenho mais facilidade em ouvir do que ler. E sobre isso que você falou, Matheus, do exercício, é tão legal porque quando ela indicou que eu li a primeira vez, eu fiz as anotações. E desde desse dia, dessa primeira vez que eu li até hoje que a gente tá falando dele, eu reli pela segunda vez. E o momento que eu tô passando ultimamente na minha vida, que a gente tava conversando ali nos bastidores, né, Thalita? Me fez perder o foco e a essência do que eu tinha escrito. E nessa segunda vez, acendeu a chama de novo por causa do exercício. Porque ali eu consegui ver, poxa, eu sei onde eu quero chegar. Esses são os meus objetivos, esses são os meus sonhos. Então, através desse simples exercício de eu ter colocado lá 2, 3 meses atrás, que eu tinha perdido, voltou a acender novamente, porque eu consegui ali ver, enxergar a minha visão de futuro ali. E novas expectativas. Novas expectativas, né? Exato. E novas atitudes, né, pra chegar nesse objetivo. Isso que é legal, cara. Porque você imagina assim que, beleza, na primeira vez que o Schelzer leu, ele já tinha expectativas, já tinha planos, coisas que ele planejava e que ele tinha como propósito pra ele. Só que em algum determinado momento do caminho isso se perdeu. Sim. Né, Chal? A gente conversava muito, tô falando porque eu conheço ele, a gente conversou muito sobre isso. Em um determinado momento isso se perdeu. E aí o livro reacendeu isso nele. Ou seja, na verdade, o livro não trouxe as suas expectativas de volta. Ele só mostrou que elas nunca saíram de dentro de você. Entendeu? Que elas estavam lá. Talvez você não estava conseguindo acessar. Sim. Você estava assim numa bolha que a gente estava conversando aqui antes. Numa bolha assim tão envolvente de outros assuntos, de outras coisas, preocupações da vida, que não tinha tempo para dar ouvido às suas próprias metas e objetivos, entendeu? Focava só ali no negativismo das coisas. Que é a questão do catastrofismo. Que a gente tem muito essa questão de catastrofizar tudo, né? É catastrofização a palavra certa. Falando chique hoje, né? Olha as palavras dele. Ele hoje investiu, hein? Não, já me zoaram hoje por causa disso. Eu tô evitando isso que eu já fui zoado. Mais uma em palestra. Não consigo nem repetir. Não, nem eu. Catastrofização. Isso é um... O Demi já anotou aqui, porque depois... É uma disfunção cognitiva do cérebro humano. Olha, pronto, já deu. Porque isso... A psicologia explica como uma disfunção, porque é normal, é natural, entendeu? Por exemplo, a gente tá aqui de boa, de repente você sentiu uma dorzinha no peito.
uma pontadinha assim. Você vai pensar, caramba, eu tô infartando, eu tô morrendo. Ainda mais pra pessoa que sofre, por exemplo, com ansiedade, que é mais aguçado que, tipo eu. É pior ainda. Cara, nessa fase aí, Entendeu? eu tava até falando com o Demi, eu acho que eu descobri que eu tenho, cara, ansiedade. É, cara. É um trem muito doido. É um trem muito doido, Chão. Porque aí você pensa, pô, eu tô morrendo. Cara, de repente, aí você chega lá no momento, você tá com gases. Ou é uma dor no músculo, alguma coisa. Mas- Entendeu? É, E, isso- ó, eu tô com uma dor de cabeça. O cara que tem ansiedade muito elevada, ele sente uma dor de cabeça. Ai, meu Deus, eu vou ter um AVC. Meu Deus, eu preciso ir pro médico. Não, pô, a dor de cabeça é de estresse, cansaço. Isso é super normal, entendeu? Então, essa questão da catastrofização é muito real. A gente tá sempre querendo levar as coisas pro pior lado, né? E aí, quando você pratica o exercício de ser uma pessoa com uma visão de futuro positiva, cara, aí você já começa a deixar isso pra trás, entendeu? E até a questão da ansiedade. Ter crise de ansiedade, ficar despreocupado, isso melhora demais, entendeu? Por simples coisas que, na hora que você vira a chave na sua cabeça, muda. Eu tive por muito tempo crise de ansiedades. Eu parei, eu lembro certinho, a primeira vez que eu fui no terapeuta. Pô, isso é até vergonha falar. Eu com 3 anos de faculdade de psicologia, a primeira vez que eu tinha ido no terapeuta foi na hora que eu tava no 3º ano. E aí, eu cheguei lá em crise, cara. Aquele dia foi um sábado de manhã, eu tava em crise, eu tava louco. E aí, cheguei lá e ele começou a falar um monte de coisa comigo. Um monte de coisa. Pô, foi na hora, mano. Ele falou um monte de coisa comigo. E aí eu saí daquele escritório, pô, renovado. Esse cara aqui é um deus, eu tenho que voltar aqui todo dia. Comecei a voltar lá toda semana. E assim, com o passar do tempo, foi melhorando, entendeu? E talvez a Thalita pode até não gostar de... Não, Thalita. É porque esse psicólogo que eu fui... Não, esse psicólogo que eu fui é psicanalista, né? Que vai, assim, ele tem um pensamento que foge um pouco da questão do comportamento. Mas eu costumo dizer que, independente da vertente, todas têm o mesmo destino. Todas as abordagens têm o mesmo destino da psicologia. E foi assim, ele não pegou ali nada, eu tava naquele coisa de ansiedade, ele não pegou, abriu minha cabeça, fez uma cirurgia, trocou... Não, foram palavras, cara. Foram palavras que ele falou que mudou totalmente o modo de pensar. Me pôs pra pensar naquele momento. Entendeu? Ele virou pra mim e falou assim... Mudou seu padrão de pensamento. Ele Os mudou. gatilhos, né? Ele virou pra mim e falou assim, Matheus, ninguém nunca morreu por ansiedade, por conta de pensar que vai morrer. Entendeu? E outro, você tá sentindo uma dor no peito, você achando que é um infarto. Se é um infarto, você tinha morrido já. Só aquele cara que pegou o carro, saiu correndo e bateu no poste, né? Você entendeu como que uma palavra tem um poder de mudar Grande. Sim. uma... É que eu não tava falando, a palavra tem poder de mudar uma vida, de mudar um problema, um pensamento negativo, né? Isso é fantástico. Eu acho que a ansiedade, eu acho que todo mundo tem. Eu acho que todo mundo tem. Sim. Eu, por exemplo, semana passada a gente ia viajar, o Matheus, nossa, tô ansioso. Ele não parava, velho, assim, ficava muito. Isso foi uma coisa, assim, que eu tinha, do jeito que eu via ele, Sim. quando eu era criança. Eu ia jogar bola, ia ter torneio e tal, então, tipo, ia ter um torneio numa cidade fora, o jogo era no domingo. Cara, terça-feira eu já tava daquele jeito, igual o Matheus tava semana passada, falei, sabe? Só que aí com o tempo, eu até falei, nossa, Matheus, eu não tenho mais, pra esse tipo de situação eu não tenho. Você dominou. Dominei. Porém, pra outras coisas, eu tenho um certo tipo de ansiedade. Principalmente, no meu caso, quando foge um pouquinho do meu controle. Isso depois eu quero falar com a Thalita, que aí é até uma coisa pessoal que eu preciso trabalhar da parte de coaching, que é o tempo. A melhor administração e gestão do meu tempo, que às vezes eu me sinto assim, com 1 milhão de coisas pra fazer 1 milhão. E aí, por mais que eu liste por prioridades, eu falo assim, cara, eu paraliso. Me dá um negócio Você que não consegue sair do eu lugar, paraliso, né? eu não saio do lugar. Por quê? E aí eu fico ansioso, falo, nossa, eu tenho que fazer aquilo, isso. Aí o Matheus vai até poder complementar. Isso daí tá ligado que ao disparo da reação de luta e fuga, que acontece no momento da ansiedade. É. Então, por exemplo, né, a gente não conversou ainda, mas um pitaco aqui. Eu não fiz algo, né? Eu me programei e não consegui cumprir com aquilo, quando chega no último momento, dispara uma reação de luta e fuga. Dispara o que? Ansiedade. Ansiedade. Entendeu? Então é aquela batida mais forte É. no coração, a boca seca. Em mim aquela, isso acontece. né, Só você que eu começa a paraliso, sentir- sabe? Eu fico louco. Sim, e tem a Mas questão da paralisia. É, Mas no questão- meu caso é gestão do tempo. Tempo com relação a prioridades e tarefas e... Mas, por exemplo, uma viagem... Sabe? Teve uma vez que a gente foi...
foi dar um treinamento na empresa que eu trabalhava, até o Demi me ajudou. E aí, cara, ele tava muito nervoso, porque era a primeira vez dele. E isso, teoricamente, era um pouco da minha primeira vez também, na época. Mas assim, ele falou, você não tá nervoso? Eu falei, cara, eu tô super calmo. Não sei porquê, mas tô super calmo. E eu tava mesmo. Tanto é que foi super legal, escorremos. Aí eu falei pra ele, cara, sei lá, tem 30, 40 pessoas. Se tivesse 1000, ia ser do mesmo jeito. Tem certas coisas que eu não sei porquê, eu não tenho esse problema. Só que essa questão do tempo, da administração, da gestão de tarefas, isso já é uma coisa que, no meu caso, ela me afeta um pouco. E aí eu acho que vem um pouco da ansiedade, porque eu vejo o jeito que o Matheus fica. E eu falo, cara, Isso também, Du, tem a ver com a questão da escolha de pensamento, tá? Por quê? Quando tem essa reação de luta e fuga, tem duas formas dele ser disparado. A primeira forma é quando vem pelo córtex, que é onde é formado o nosso pensamento. Quando ele vem pelo córtex, se eu tenho um controle emocional, um equilíbrio, e eu consigo controlar quais são os pensamentos que são criados na minha mente, eu consigo ter maior controle da reação de luta e fuga que vai ser disparado. Então eu consigo equilibrar isso. Então, talvez naquele momento em que você não sentiu aquele desespero, talvez naquele momento você conseguiu controlar melhor os pensamentos em relação àquela situação. A reação, a situação da gestão do tempo, talvez você ali não consiga equilibrar, e aí ele dispara. E você tem todo esse sentimento. Então, a questão aqui, né, que a gente está falando tanto sobre escolhas de pensamento, interfere inclusive na forma com que a gente sente a ansiedade. Né? Porque a ansiedade, ela tá ligada ao quê? Às minhas expectativas em relação ao futuro. Eu tô olhando lá pra frente e tô antecipando algo que ainda não aconteceu. Então eu tô me sentindo ansioso por aquilo, né? Então, se eu consigo ter um equilíbrio mental, se eu sei para onde que eu tô indo, se eu tenho uma estratégia para chegar lá com tempo definido, por que eu vou me sentir ansioso? Agora, quando eu não tenho uma estratégia e eu não sei exatamente para onde que eu tô indo, eu fico desesperado, porque a qualquer momento pode sim acontecer alguma coisa. E aí, qualquer sinal de perigo dispara a minha reação de luta e fuga. Eu fico desesperado. Em mim ataca tremedeira por dentro. Eu sinto... São sintomas que no final acabam sendo muito parecido. Lá na imersão, né? Teve um cara que falou assim... Foi a moça, né? Uma palestrante falou... Cara, vai ser corrido mesmo, vocês são dono de agência? Você acha que vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Você acha que é... Botou pressão. Mil maravilhas? Não, vocês estão achando que é trocar roda com o carro andando? Não, é trocar asa com o avião caindo. Não tem nada de trocar roda com o carro andando. Eu falei, rapaz, eu já deu... E o mais engraçado disso, eu não sei se percebeu isso, que o palestrante anterior tinha dado um exemplo. Ele falou assim, não, é porque a agência é trocar a roda com o carro andando. Aí a moça entrou e falou assim, não é trocar a roda com o carro andando. Ela falou, não é trocar a roda com o carro andando, não. É trocar a asa do avião com ele caindo. Essa questão de luta ou fuga da Thalita, uma vez um professor meu exemplificou de uma maneira simples, tão simples assim, e eu achei fantástico. Ele falou o seguinte, imagina assim que você tá numa floresta, né? Tá andando assim no meio da floresta ali, sozinho, por algum motivo você foi parar ali, não sei porque você tá sozinho na floresta, mas você tá lá. Você tá lá na floresta, de repente você ouve um barulho no meio do mato. Na hora que você olha assim, uma onça, cara. Uma onça apareceu ali na sua frente. Pô, você fica... Ou você foge, ou você luta. Você não é doido de lutar com uma onça. Mas você também sabe que você não vai conseguir fugir. Então você entendeu que você não tem controle nenhum sobre o seu futuro ali? Que o seu futuro literalmente tá na mão da onça? Então é aí que ataca. Todos esses... Torcer pra ela ter jantado. Foge aí, do seu controle. Foge. É aí que vai atacar o quê? A tremedeira, que você falou. Que vai atacar o quê? A batedeira no coração. A falta de ar. Por quê? O seu cérebro ele tem uma glândula que chama hipotálamo, que ela é responsável pelo medo. Ela que dispara a sensação de medo no seu organismo. E aí quando você tá numa situação dessa com muito medo, o que ela faz? Ela dispara uma ordem pro seu corpo. Pra onde? Para suas veias elas se dilatarem para aumentar o fluxo sanguíneo e o fluxo respiratório. Então imagina, você tá aqui parado, de repente seu fluxo respiratório aumenta do nada aqui. Você vai ficar com falta de ar, você vai ficar com tremedeira, mas é isso por quê? A glândula do medo ativou, e na hora que ela ativa isso daí é onde que acontece a crise de ansiedade, essas coisas. Então é essa questão da luta ou fuga, entendeu? Você fica paralisado por não ter o controle, entendeu? Por ser, ele falava muito isso, por o controle tá sempre na boca da onça, entendeu? E não tá com você.
Entendeu? E aí é que você não sabe. Você luta, você foge, você vai, você paralisa. E tá assim, até eu passando por um momento pessoal de... Eu acho não, bem isso que vocês planou aqui agora, porque quando foge da alçada da gente, as coisas, a gente já tá com o emocional abalado, você não tá mais conseguindo lidar com aquela situação, acontece isso, porque aí já te bate aquele desespero, porque você já não sabe mais o que fazer, não tem como você fazer que já não tá no seu controle, foge da sua alçada, é onde que dá essa tremedeira, aquele frio, aquele gelo dentro da gente, e é uma briga constante minha de tentar, tipo, não tá no meu controle, tá tudo bem. Não vai ser tudo que vai estar ao meu controle, de tentar administrar, mas é complicado. Michel, eu falei isso pra minha namorada esses dias. É complicado. Você sabe o que aconteceu? Ela começou... cada um responde, o corpo fala, né? Eu mostrei, desculpa, eu até mostrei pra você, pro Du, né, lá em Rifane, falei exatamente. Até pra Thalita, meu corpo começou a sair manchas. O corpo fala, não tem como. E aí acontece, minha namorada, ela sempre, todo mundo na verdade, né? Mas esses dias a gente tava conversando, ela gosta muito de ter sobre as coisas, muito sobre controle. Só que no emprego dela, direto as coisas saem fora do controle. Na vida pessoal dela. Ela é supervisora de UTI. Imagina. Nossa. As coisas só chegam lá quando tá fora do controle pra ela. Meu Deus. Então, foge diariamente. E aí ela fica muito tensa. O que aconteceu? Começou a aparecer um monte de mancha aqui no braço dela. Mas manchas em grossa mesmo. Agora ela tá tratando isso daí, mas o que é isso daí? Você querer ter o controle de tudo ao mesmo tempo e não conseguir. Isso é natural do ser humano. Entendeu? Às vezes a gente... ele falou agora, tá tudo bem você não ter o controle de tudo, faz parte, não tem como a gente ter. E pensando assim, no seu caso, uma dica que eu te dou é assim, ó. Cara, olha quem você é, olha de onde você saiu, olha onde você chegou e realmente coloca em prática, tá tudo bem. Porque, cara, eu sou muito bom, eu sou sensacional, sou fantástico. Por quê? Porque isso prova que tudo isso que às vezes você está passando é um momento que cada um pode estar passando por um período, mas que, cara, olha o seu histórico, aonde você chegou, como você chegou, você vai falar assim, cara, eu sou muito bom, isso tudo que eu tô passando é muito pouco, perto do que eu já fiz, do que eu vou fazer e da onde eu vou chegar, entendeu? Considera a sinceridade como uma pedra aí que tá no seu caminho que você vai construir, ou você vai pegar ela e construir algo muito maior, ou você vai chutar ela e tirar. Porque, sabe, é difícil falar porque eu tô falando, quer dizer, é difícil você falar assim, cara, ele não tá no meu lugar pra me entender. Mas assim, pensa aí pensando no livro. Visão positiva do futuro. Sim. Visão positiva do futuro, eu vou te falar uma frase que agora é uma tomada de consciência. Se você incorporar isso, e você falar isso pra você todo dia, consultoria gratuita, hein? Você não vai se desviar do seu caminho. Se você não acreditar em você e não valorizar tudo que você tem, tudo que você faz, ninguém vai te aplaudir. Também. Ninguém vai te valorizar. Ninguém vai chegar e falar assim, cara, você é muito bom. Raramente. Agora, quando você se coloca numa posição de protagonismo, onde você se reconhece e se posiciona de forma que realmente acredita nisso, nessa postura, em que você faz e que você acontece, o mundo ao seu redor, ele começa também a te tratar dessa forma. Ele vai te encaminhando, e as coisas, elas começam a mudar, porque tudo é ação e reação. Continua, é a frase que eu ia falar na última pra gente encerrar, mas continua. Peguei sua frase? Não, a frase que eu ia falar no final. Tudo muda depois da sua mudança. Eu ia falar fechar, entendeu? Né? É igual eu já falei, igual eu tava comentando em bastidores, mas eu falei já com o Du e com o Matheus. O livro me fez entender que eu tô nessa consciência plena da minha real situação. Então eu acho que já é um ponto positivo muito grande de eu mesmo reconhecer que eu tô nesse ponto e que eu preciso sair disso porque eu quero chegar naquele ponto B. Então, se eu não ter essa autorresponsabilidade de reconhecer os meus próprios valores do que eu sou capaz, eu não vou conseguir sair desse ponto A, né? Aqui, o Shell, acontece uma coisa com muita frequência, isso é muito comum dentro de processo de coaching, a gente faz toda uma investigação, né, de entender quem é a pessoa, a gente começa a realmente trazer clareza para ela sobre quem ela é, valores, perfil comportamental, como que ela funciona. E tem um teste que eu aplico que é o de sabotadores. E existe um sabotador que é o vítima.
Isso é um perigo. E aí, quando você não tem uma tomada de consciência do momento que você está vivendo e você assume o papel de protagonista, você começa a assumir o papel do vítima e começa a se vitimizar em relação a tudo que tá te acontece. realmente. E aí, o vítima, na verdade, ele é o oposto da autorresponsabilidade. É quando eu não assumo a responsabilidade das coisas, né? Eu não agarro as rédeas da minha vida e eu culpo sempre alguém. E sempre vou me colocando no papel de vitimizado, né? Tudo foi por causa de alguém. Isso tem toda isso nasce dentro de nós lá na nossa infância, né? Tem toda uma... Tem isso no livro. Tem isso no livro. Eu não lembrava que estava aí. E isso você depois... Isso te faz muito mal. Na infância, beleza, né? Você cai, você tropeça, cai. Seu pai te segura, te agrada, né? Beleza. Só que depois que você passou dos 15 anos, isso deveria ter ido embora. Isso continuou te perseguindo. E você tá com 40 anos nas costas e você tá choramingando, querendo o colo do teu pai. Se vitimizando. Perfeito, Thalita. Ó, agora é um ponto do livro que eu ia falar das 6 leis para a conquista da autorresponsabilidade. Isso que você acabou de dizer tá na lei número 4, que é se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. E eu, assim, achei muito bacana, isso era uma coisa que eu ia falar. Mas já que a gente entrou no assunto, ó, por que tantas pessoas se fazem de vítima e praticam a autocomiseração? Existem várias explicações e motivos. Um deles é a seguinte: crianças precisam se sentir amadas e importantes, porém, por incapacidade afetiva ou por falta de tempo dos pais, elas não obtiveram esse alimento emocional. Um dia, uma das crianças adoeceu e quando os pais perceberam que era uma doença pouco mais grave, voltaram-se por completo para elas, com carinho, atenção, emoção, cuidado, compreensão infantil, e era justamente o amor que ela tanto almejava. Aí, aqui no livro fala que passou-se o tempo, ela começou a se fazer de vítima para ter o amor das pessoas. Sim. Você entendeu? E isso faz parte de dos assuntos que a gente vai falar agora, que está nas 6 leis da conquista da autorresponsabilidade. Muito bom. Quer ver, ó? Vou falar de todos aí, a gente aborda rapidinho, ó. Primeira é: se for para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque solução. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para julgar as pessoas, julgue apenas suas atitudes e comportamentos. Olha o comportamento que a moça me falou. E é muito forte isso aí, né? Principalmente quando for pra criticar, que fala sempre aquela, eu tô falando é construtivo. O famoso cala a boca. É. Não existe, né, gente? Não existe. Se for pra criticar, mostra a solução. Exatamente. Essa é a primeira, né? Se é pra reclamar, dê sugestão. Primeiro, reclamar. A gente já aprendeu que a reclamação é clamar sobre alguma coisa mais de uma vez. Então, às vezes a gente fica apontando dedos e... o terceiro aqui... Depois a Thalita fala mais tecnicamente. Se é para buscar culpados, busque solução. Até ele coloca que criticar o outro e não olhar para si. Aí ele deu isso aí também, para mim é fantástico. Deu exemplo de políticos, né? Os políticos são reflexos da nossa população. Se eu quero que sejam... Se eu quero... A gente critica, o político é corrupto, isso, aquilo. É reflexo da nossa população. Quem colocou ele lá? Quem colocou ele lá? Aí a gente não olha pra si mesmo. As nossas atitudes são 100% certas? Você entendeu? Então, aí fala assim, o cara tá roubando milhões, tá sendo isso, aquilo. Você tá fazendo tudo certo na sua vida? Sim. Sabe, as pessoas... É mais fácil culpar o outro. Muito mais fácil apontar pra lá do que pra cá, né? Exatamente. Aí ele fala aqui, ó, por exemplo, você fala que o político é corrupto e isso e aquilo. Dá uma olhada para suas finanças, tá tudo ok? O Matheus deu um exemplo aqui da pessoa que vai lá fazer um empréstimo, tá com o nome sujo, né? E fala que foi pro outro. Mas, cara, começa olhando para você, olha para dentro. Eu acho que se cada pessoa conseguisse olhar para dentro de si e fizesse melhoras, né? Já seria bem melhor. Quarto é o que a gente falou aí. Se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. A quinta, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. E a última... se é para julgar as pessoas, julgue apenas as atitudes e comportamentos. Essa é fantástica, né?
Porque às vezes é só pessoas, apontar dedo também. Saber separar, né, as atitudes da... Thalita, você quer falar alguma coisa desses aí? Porque pra mim, assim, são tapas na cara, né? São leves tapas, né? São 6 leves tapas na cara, que são necessários, mas são frases que são autoexplicativas, né? A gente não tem nem muito o que explicar, porque elas são muito autoexplicativas. Então, se é para criticar, cale-se. É foco no quê? Na solução, não no problema. Reclamar da sugestão também, foca na solução. Muitas vezes a gente fica sempre muito preocupado. Sabe o que acontece? A nossa natureza humana, ela não foi feita para fazer coisa errada. Só que aí, quando o ser humano ele quer fazer algo errado, ele começa a contar histórias que justifiquem aquilo que ele vai fazer, entendeu? Então, o fulano, vamos imaginar, o Joãozinho lá, ele tá doido pra trair a esposa dele. Aí ele precisa contar uma história que justifique ele fazer isso. O ato dele, né? Então ele vai dizer o quê? Ela é tão ruim, ela é tão chata, ela não me dá atenção. Entende? Ele começa a criar porque ele mesmo vai começar a acreditar na história que ele está contando. E ele vai buscar pessoas que compram essa história e que têm às vezes o mesmo pensamento. E que vão apoiar ele. Que vão apoiar. Então vai justificar o ato errado. Entende? Então, é a questão mesmo de você ficar procurando, às vezes, muito mais o problema do que encontrar uma solução. É muito mais fácil. A gente vive hoje numa sociedade que separar, né, o casamento se desfazer, tá muito mais fácil. As pessoas hoje elas se separam com muita facilidade. Por quê? Teoricamente, é muito mais fácil você trocar do que você encarar o problema de frente e resolver aquele problema. Gasta energia resolver problema, sabe? Dá canseira resolver problema. E as pessoas não querem. Então, o que elas fazem? Elas trocam, porque é o mais fácil. Então, elas não estão focadas na solução, só no problema. Foco no problema, toma ali uma decisão imediatista e, teoricamente, solucionei o problema, né? Só que, na verdade, vai se criando problemas, mais problemas. Perfeito. Bom, galera, Shell, quer fechar alguma coisa aí? Como é que tá? O que a Thalita e você falou mesmo. Eu acho que é bem objetivo todas essas explicações se a gente for trazer, né, realmente pra gente mesmo, pro dia a dia nosso. Tá perfeito. Eu quero finalizar falando o seguinte, tá? Todos nós, a gente tá vivendo, a nossa vida é como se fosse um filme. Dentro desse filme, o protagonismo é o resultado que a gente tem, certo? Então, o resultado que eu tenho na minha vida, ele é o meu protagonismo, que pode ser positivo ou negativo. É o que eu apresento para a vida. Aí, eu tenho o personagem. O personagem sou eu. Então, dentro da história da minha vida, do filme da minha vida, eu sou o personagem. E ele é imutável, não importa o que aconteça, eu não consigo mudar o personagem. Porém, esse personagem, ele tá encenando um papel. E esse papel pode estar distorcido. Porque o papel, ele é a história que eu tô contando. Então, eu que sou o personagem principal da minha história, qual é o papel que eu tô encenando? Ele é um papel de vítima ou ele é um papel de herói? Ele é um papel de alguém que chega lá, faz, acontece, que assume as responsabilidades, né? Que chega lá e está disposto a resolver a vida, né? De realmente chegar lá onde sempre quis, sempre sonhou. E o roteiro, que é tudo que está em torno ali da história, que também pode estar distorcido. Quais são as histórias que eu também tenho contado, né? Quais são as histórias que o meu personagem tem contado para poder justificar aquilo que eu estou vivendo. Então, a gente precisa entender que nós não somos, nós estamos. Entende? Então, eu não sou isso. Eu estou assim. É possível mudar a qualquer momento. O personagem sou eu. A história é minha, mas eu posso mudar. Qual é a história que eu estou contando? De que forma que eu estou contando essa história? Então, se você está hoje num papel de vítima, é possível você mudar a tua história e passar a ser o herói da tua história, tendo atitudes responsáveis, assumindo as rédeas da sua vida e falando, não, eu vou resolver isso. Você está num casamento falido, é possível você resgatar, a partir do momento que você entender qual é a sua parcela.
dentro desse relacionamento, que você pode mudar. Você não vai mudar outra pessoa, mas você muda você. E através da sua mudança, você começa a mudar a forma com que o outro também reage. Muda todo o contexto. Você né? muda todo o contexto. Eu tenho um emprego que tô infeliz nesse trabalho. Até quando você quer ficar nesse trabalho? Ou você vai criar uma situação para que as coisas melhorem lá dentro, você muda o seu comportamento, você muda a forma com que você enxerga aquelas outras pessoas que estão ali com você, né, no contexto da história, ou você muda de emprego. Sim. Simples assim. Thalita, É possível mudar. É impossível, Gente que dificulta. com certeza, gente que dificulta. E tem uma frase que eu até gosto muito que fala sobre tudo isso, que como as pessoas te tratam é responsabilidade delas, mas como você reage é responsabilidade sua. Entendeu? Então, Posicionamento. Né? é posicionamento. Posicionamento. É você saber se posicionar e mandar ver no negócio. Bom, pessoal, muito bacana. Adorei esse podcast. É o primeiro que a gente grava para falar de um livro, né? E eu não poderia deixar de trazer pessoas especiais, muito capacitadas, inteligentes, sábias nos temas, sábias aí em abordar, né? Então nós quisemos juntar aí vocês dois aí, porque a Thalita como coach aí, assim, o Matheus e eu, a gente vem sempre falando das ajudas e colaboração que ela vem trazendo pra gente. Talvez é o segundo de muitos, com certeza. O Shell nem se fala, né? Pelo amor de Deus, que é isso? A gente tem um apreço muito grande por ele, é um cara Obrigado. sensacional. Tô externando isso porque como pessoa, como profissional, é um cara fora da curva, como a gente fala, né? Obrigado. Futuramente, aí, se Deus quiser, talvez ele venha para ficar perto de nós aí, para fazer projetos Com mais certeza. Deus quiser. mais próximos aí da gente. Aí a gente vai pra Rifaina lá só pra curtir mesmo. Só pra passar o final de A semana. casona Agora eu dele tenho um lá. amigo lá em Rifaina. E eu vi que vocês estavam lá Eu esses fui. dias aí. Ô, Dui, uma coisa que eu não poderia deixar de falar é que aqui a gente tem o Diogo e temos o Valdemir, esses dois aqui também leram o livro. Sim, eu ia falar aqui, ó. Isso, Tá aqui, da ó. auto, No finalzinho. da autorresponsabilidade. E eu ia até falar pro Diogo sentar aqui e passar um zoeira, Diogão. A cara dele já assustou já. Ele Não. sempre coloca o Diogo em maus lençóis. É louco. Não é. É porque hoje eu já peguei muito no pé do Demi. Eu ia segurar, eu falei, não fazer nada, já quieto. Mas enfim, os meninos também leu aí. A gente se comprometeu, todo Se mundo leu o Se livro. comprometeu e muito obrigado, Thalita, pela indicação que você deu. Foi algo que foi transformador pra mim em certos pontos, em alguns pontos, que eu vi que comigo mesmo eu tava sendo um pouco falho, né? E aí quando eu assumi a responsabilidade, quando eu assumi a rédea, o negócio funcionou, o negócio foi pra frente. E obrigado, tá? Por essa indicação, por essas palavras. Tô muito feliz dessa indicação ter gerado todo esse resultado, né? certeza, De com certeza. mudança, dessa discussão muito saudável. Muito Eu saudável. tô realmente muito feliz. E quando eu indiquei o livro, é porque realmente ele também transformou a minha vida. Eu acho que todo mundo tá sob o risco de em algum momento se perder. Mas o que é importante? É a gente se resgatar, a gente voltar pra nossa trilha. Se Né? reencontrar Se com nós mesmos. reencontrar, Se se reencontrar. reconectar. E esse é o primeiro podcast que a gente tem reincidência de participantes, de convidados. É o primeiro. E aí eu me pessoas sinto especiais. privilegiado de coração. porque porque- vocês são especiais. Obrigado, isso é mesmo. recíproco. São pessoas que diariamente eu falo pros meninos aqui que servem como inspirações pra gente. E foi reincidência segunda vez e vai ter outras vezes também, entendeu? Bom. Vocês podem ter certeza. Era disso daí, isenção com do certeza. boleto. Viu? Só que a partir da terceira vez você já sabe qual que é a norma já. Já né? tá ligado, né? Até porque a gente se aproxima de pessoas que têm a mesma linha de pensamento. Se a gente estivesse fazendo outras coisas, por exemplo, se a gente estivesse mexendo com tráfico, não tráfico pago. Ah, tá. Ah, Tá bom, né? Se a Porque... gente não estivesse mexendo com ilicitamente, o que viria pra gente seria isso. Com Se a gente certeza. estivesse envolvido com política talvez ia estar. Então a gente está envolvido com prosperidade, com pessoas boas de crescimento. Então é por isso que vocês se aproximam, né? Então, agora pra gente fechar, né? A última frase eu vou repetir. Tudo muda depois da sua mudança. O livro, eu acho que é impactante nesse sentido. E vocês pegaram o nosso começo aí, a gente sempre conversou desde o começo e tudo mais. E
Hoje a gente, graças a Deus, está evoluindo em todos os sentidos, profissionalmente, financeiramente, o conjunto da obra como um todo, a empresa, todos os negócios que a gente começou a se envolver. Até eu publiquei assim, cara, mas agora você tem uma agência, cara? Como assim? Poxa, você tava lá na educação financeira, no mercado financeiro, agora... Cara, se a gente... Eu procuro aprender, eu insisto em falar, procuro aprender uma coisa nova todos os dias. E a partir do momento que eu faço isso, novas janelas se abrem, novas oportunidades se abrem. Então, a pessoa que tá reclamando ali, não vai conseguir isso. Ou que tá apontando o dedo, não vai conseguir isso. Normalmente essas pessoas estão fazendo menos que você. O cara tem sorte. O que o Zé Neto fala, Matheus? Sorte é o nome que o preguiçoso dá ao esforço dos outros. Exatamente, entendeu? Então, é mais fácil eu falar assim que o cara teve sorte do que ver realmente as batalhas. E quem vê o que a gente realmente faz, o que realmente a luta diária que todos nós temos, elas se aproximam. Caso de vocês entenderam? Então, eu quero agradecer a todos aí, eu quero agradecer o Diogão, nosso editor aí, produtor do podcast. Cara, ferramenta fenomenal aí que ajuda a gente a produzir esse podcast. Ele leu o livro também. Desculpa, ele tava tão empolgado na hora que a gente tava lá em São Paulo finalizando a leitura do livro, que ele acabou de ler o livro, ele foi lá no quarto do Eduardo, falou assim, me passa o poder da ação, porque o livro menciona o poder da ação. Me passa o poder da ação que eu quero ler. Ele não tava empolgado bom. Aqui. Eu até falei zoando pra ele. Muito bom também. É muito bom. Eu quero ler, né? Imagina como eu não li ainda. Ele tá lá ainda pra me ler também. Não, eu falei até zoando aqui. Senta aqui, faz mas se eu falo pra ele sentar aqui fazer um resumo aqui, ele deita aqui, fala aqui, o negócio Muito bom. Bem como o nosso parceiro Valdemir, a mesma coisa, leu também aí, tá bem assíduo aí. Então, o grupo tá unido, né? Quero também agradecer ao nosso parceiro de edição aí, Léo Rubis, que consegue trazer toda a estrutura de áudio para nós aí com essa qualidade que vocês aí estão ouvindo. Sem ele, vocês não teriam. Sem ele, não teria essa qualidade que nem os grandes players têm. E eu repito em falar, porque a gente não perde em nada em qualidade de som por causa desse cara. Eu deixo sempre o @ dele na descrição. Vocês querem um cara ferramenta, um cara excelente, é esse cara aí. Ele fica lá todo com o sorrisinho dele sem graça então. Lá. Não fica assim não, Léo. Quero agradecer também o nosso parceiro e sócio, que hoje nós estamos em um estúdio diferente para poder receber esses convidados especiais. Né? A gente quis dar uma estrutura melhor para eles. E o nosso sócio aí, Wagner, que faz parte do nosso grupo aí também. Um cara fantástico, super inteligente, que acreditou no nosso projeto e tá com a gente aí na parte digital, de negócios digitais. Então, um cara fantástico aí. Agradecer também mais uma vez aos patrocinadores, os apoiadores, que estão ajudando demais a gente a crescer aí e evoluir. Não importa o que for fazer, você precisa de um lugar aconchegante e com um toque caseiro, certo? A Pousada Conecta Travel existe pensando justamente nisso. Com um espaço amplo e com um pub e espetarias anexados, oferecemos o que Rifânia tem de melhor pensando no seu conforto. Ligue hoje para nós e reserve o seu quarto e se permita viver em um local acolhedor, próximo à praia da cidade, com tudo o que você precisa para passar momentos especiais. Pousadas Conecta Travel, criando lembranças de momentos inesquecíveis. E logo, muito brevemente, nós vamos estar com o estúdio novo, estrutura nova. Mas eu não vou ficar dando muito spoiler não, porque é melhor vocês verem depois. Aguardem. Dá uma seguradinha. Começando. Agradecer vocês também, pessoal, mais uma vez. Meu amigo Matheus aqui, parceiro, amigo. Tamo junto. E é isso aí, cara. Muito bom, mais um podcast aí pra conta. Podcast sensacional. Vamos comer um salgado, vamos comer umas guloseimas aí pra forrar o estômago antes de vocês ir embora. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.